tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Seu coração, Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 6h38. Tem emoção na ponta da chuteira.
Salve, salve você, grande abraço, muito boa tarde, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, nessa noite chuvosa em Campinas de quarta-feira, hoje 31 de janeiro de 2024, para muitos o interminável mês de janeiro está acabando, o último dia de janeiro, vem aí fevereiro, se você não conseguiu alcançar o seu objetivo em janeiro, fevereiro tá aí, eu tenho certeza, estamos torcendo por você. Campeonato Paulista é destaque nessa noite aqui nos canais Futebol Interior, hoje serão 2 jornadas, 2 transmissões para você acompanhando a gente. Vamos juntos, Campeonato Paulista 2024, Série A1, 4ª rodada. Você vai acompanhar Estádio Oswaldo Teixeira Duarte, Canindé, choveu bastante em São Paulo, né? A chuva vai e volta, e é claro, né? Vamos daqui a pouquinho trazer informações sobre o gramado do Canindé, tem Portuguesa, tem Ponte Preta, e é claro, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior, a nossa transmissão tem um oferecimento do Café Canecão, o café no seu melhor momento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, delivery 997883821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. É o seguinte, quarta-feira, futebol, você pode escolher o jogo que você quer assistir, se vai acompanhar a gente, né? E, é claro, pode pedir a sua pizza. Que tal? Pizzaria, restaurante do Dadá, delivery 997883821, 4ª rodada Campeonato Paulista. Ontem já tivemos o clássico, o Corinthians perdeu mais um, hein? Perdeu mais um o Corinthians pro São Paulo em casa, 2-1. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, comigo, com o André Luiz e toda a equipe dos canais Futebol Interior, Portuguesa e Ponte Preta é o jogo que vamos transmitir. Teremos também, no mesmo horário, o Red Bull Bragantino encarando o Palmeiras, o Guarani, 9h35 da noite, na seguidinha da nossa transmissão com o De Souza, com o Cavalcante e também com o Tolentino. Pega o Mirassol, Brinco de Ouro da Princesa, todas as emoções desse jogo para você na seguidinha aqui da nossa transmissão. Teremos também hoje, no mesmo horário do jogo do Guarani contra o Mirassol, Água Santa pegando o Santos. Amanhã, 7 horas da noite, o Botafogo encara o Santo André. Também amanhã, 7 da noite, em Limeira, Major José Levi Sobrinho, a Inter pega o São Bernardo. E amanhã também, 7 da noite, Novo Horizontino e Ituano. A Portuguesa está no grupo A, 3 pontos. A Lusa, 1 vitória, 2 derrotas, marcou 4, sofreu 5 gols, tem 33% de aproveitamento, é a segunda colocada no grupo A. A Macaca é a última do grupo B, 2 pontos, hein? Em 3 jogos, não venceu ainda no campeonato, 2 derrotas, 2 empates, 1 derrota, marcou 2, sofreu 4, saldo negativo de 2. 22% de aproveitamento. Portanto, todas essas informações você pode também acompanhar no nosso site Futebol Interior e você também pode baixar, se não tem ainda, o nosso aplicativo Placar ao Vivo, tá? Placar ao Vivo Futebol Interior, coloca Placar ao Vivo aí, você vai na sua lojinha virtual e baixa o nosso Placar ao Vivo. Se você baixou o Placar ao Vivo aí há 6, 7, 8 meses atrás, ele teve uma atualização. Se de repente o seu ainda continua do mesmo jeito, faz o seguinte, exclui esse que você tem, baixa novamente o Placar ao Vivo para você estar mais atualizado ainda. E lá tem o ícone rádio, aliás, o canal de áudio, no último jogo que fizemos, arrebentou também. E é claro, a gente conta com você no nosso canal de áudio. A partir das 8 horas da noite, estaremos também na Valinhos FM 87,9. Por enquanto, Facebook, YouTube, canal de áudio dos canais Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo a cargo dele, o Felipe Marques. Vamos trazer as primeiras e as principais informações de Lusa e Macaca, Ponte Preta e Portuguesa. Ponte Preta. Será que é hoje? Será que é no último dia do mês de janeiro, quarta-feira, 31 de janeiro, a primeira vitória da Ponte Preta no campeonato e fora de casa? Eu espero, eu torço por isso. Vamos trazer as primeiras informações da Macaca, querida, amor da minha vida. Sou louco por você. E quem destaca as informações da Ponte é ele, André Luiz.
o repórter feliz. Fala, André, grande abraço, boa noite. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, e uma boa noite muito, mas muito especial a você ligado em 87,9 na Valinhos FM e nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate 0-0 contra a Internacional de Limeira, jogando no último domingo à tarde no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Macaca, que soma apenas 2 pontos no grupo B deste Paulistão Série A1 2024 e precisa, mais do que nunca, de uma vitória esta noite no estádio Doutor Oswaldo Teixeira do Marte, o estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, diante da Portuguesa. Quanto ao time, o técnico João Brigatti faz mudanças novamente. Iago Dias, com problema no tornozelo, continua de fora. Ramon Carvalho ficará como opção no banco de reservas. Em seu lugar, a novidade, Luiz Felipe entra no meio-campo e o ataque será mantido com Dodô e Gé. Na ala esquerda, a exemplo de como terminou o time na partida diante do Santos e também na partida diante da Inter de Limeira, Gabriel Risso é mantido como ala esquerdo na Macaca, e a esperança de gols no ataque, Dodô e Gé, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, então escala a Ponte Preta aí, vai, o time que vai entrar em campo, André Luiz. Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso. Meio campo, Emerson, Luiz Felipe, Filipinho e Alves. E na frente, Dodô e Gé, Marcelo Corsato. Muito bem, esse é o time que vai entrar em campo para tentar a primeira vitória da Ponte na competição. O adversário é a Lusa, a Portuguesa. A Portuguesa que tem 3 pontos, são 2 derrotas e 1 vitória na competição. O que você tem para destacar do time do Dado Cavalcante, hein, André Luiz? Ah, mas com toda certeza, pois, é a Associação Portuguesa de Desportos, que vem de uma derrota jogando no último sábado no estádio do Morumbis. É isso mesmo, dos Morumbis, no estádio do Morumbis, em São Paulo, diante do tricolor paulista. A Portuguesa, que ocupa a segunda colocação no grupo A com 3 pontos ganhos e também vem em busca de uma vitória esta noite diante da Macaca. Quanto ao time, Marcelo Corsato e você ouvinte, 87,9, canais Futebol Interior, o técnico Dado Cavalcante deverá manter a mesma equipe que jogou diante do tricolor paulista, com Henrique Dourado, o Henrique Dourado, Vitor Andrade e o Krigor. Esse é o tripé de ataque da Lusa, daqui a pouco diante da Macaca no Canindé, Marcelo Corsato. Muito bem, a Portuguesa também já está definida, daqui a pouco o André passa a Portuguesa pra gente, mas ó, antes até da opinião do internauta, vou dizendo que pra mim, eu não gostei dessa escalação do João Brigatti, cara. Nem eu. João Brigatti, com todo o respeito que eu tenho ao João Brigatti, mas é que... Tá derrapando na curva, né? tá vendo gnomos. vou falar um negócio pra você, com todo o respeito que eu tenho, e o Muricy Ramalho, ele fala que a gente não sabe nem, o pessoal da imprensa não sabe nem 3% do que acontece dentro de um clube de futebol, né? E eu tenho a concordar com o Muricy Ramalho. Sim. Mas, pô, ele me mantém o Edson, que foi mal pra caramba, deixa o Castro no banco de reservas. Matheus Silva. Então, o Matheus Silva é capitão do time, tá? Aí ele me coloca o Luiz Felipe, né? Ele tira o Renato. O Luiz Felipe vai fazer uma dobradinha de lateral com o Igor Inocêncio. Exatamente. Aí podemos entender o quê? Que ele quer consertar o problema que a Ponte tem nas laterais. Que a Ponte tem um problema crônico no lateral que não marca de jeito nenhum. Só que ele tá esquecendo que ele tá consertando uma lateral, a outra não, né? Porque... aí tem o Emerson Santos que é mantido, tem o Filipinho que é mantido, né? E joga o Elvis ali como o homem de criação na frente, Dodô e Gé. Enfim, eu não gostei da escalação, cara. Não gostei da escalação. Entendo que ele poderia mexer no time sim, mas tirar o Edson, colocar desde do começo o Castro no e time. O Ramon, né? Não, e o Ramon. E o Ramon no lugar do Luiz Felipe, ou até mesmo o Leonaldi. Ou o Fraga. Sei lá. Pra segurar o meio campo, porque a Lusa vai vir babando. Eu vou torcer, porque eu sou daqueles que não tenho compromisso com o erro, né? Eu falei isso aqui na última jornada, tô falando novamente. Se eu errar aqui no final do jogo, se der tempo, eu vou falar que eu errei.
Espero que com esse time a Ponte ganhe o jogo. Mas eu não gostei. Nem eu. Esperamos que estejamos errados e o Brigatti certo. Fazer o seguinte, ó, daqui a pouco eu vou pro primeiro intervalo, já vou dar moral pra você que tá aqui nas redes sociais, YouTube, já vai compartilhando a nossa transmissão, Futebol Interior, dá um curtir também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, sabe? É muito bom ter você lá no YouTube. Se você tá com a gente no Facebook, seja bem-vindo, tamo junto, Futebol Interior, né? Quase 190 mil seguidores lá no Futebol Interior no Facebook. Enfim, tem informações pra você, não só da Ponte do Guarani, como do futebol do interior, futebol do Brasil e do mundo lá no nosso Facebook. A nossa transmissão também vai pro Facebook. Queremos você participando na nossa arquibancada virtual. Beleza? Então fique à vontade para participar, tá na tela, Futebol Interior, Facebook e YouTube. Tamo junto, daqui a pouquinho a gente volta. Tem convidado também, hein? O André Luiz vai trazer o João Brigatti para falar um pouquinho com a gente. E eu tenho o Arthur Eugênio, o Dr. Arthur Eugênio, vai falar um pouquinho aí de curiosidades sobre esse jogo, tá bom? Fica aí, a gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, faltando 9 minutos para 7 horas da noite, 7h30 da noite, Canindé, Oswaldo Teixeira Duarte, tem Portuguesa e Ponte Preta e Portuguesa, quarta rodada do Campeonato Paulista, Série A1 2024, e é claro, você vai acompanhar tudo com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Muito bem, com a mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, agora quem vai brilhar é o Dr. Arthur Eugênio Matias, porque ele vai trazer pra gente um pouquinho da história desse confronto Portuguesa e Ponte Preta. Mata no peito e sai jogando, a bola é tua, Dr. Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos fazer um combinado de jogadores que atuaram tanto na Ponte Preta como na Portuguesa, pegando aquela referência histórica que eu sempre gosto de pegar, anos 1970, início dos anos 1980, a Portuguesa campeã paulista, dividindo o título com o Santos em 1973 e depois vice-campeã, São Paulo campeão em 1975. A Ponte Preta, várias vezes vice-campeã com times lendários. Olha o combinado que eu fiz. Jogadores que vestiram camisas de Ponte Preta e de Portuguesa. O técnico, o nosso maravilhoso, o nosso saudoso Zé Duarte. O time, Moacir, Gali, Marinho, Nenê Santana e Santos. 4 jogadores no meio campo. Serelepe,
Humberto Suzigan, Valtinho e de cá, na frente, Rui Rei e Adilton. Belo time, hein? Vamos agora apresentar, posição por posição, jogador por jogador, aqui no Futebol Interior. No gol, Moacir. Moacir foi um grande goleiro revelado pela Ponte Preta, naquela seleção de grandes goleiros que a Ponte Preta revelou. E ainda revela, Moacir é um dos destaques. Depois de passar por várias categorias de base da seleção brasileira, Moacir foi titular da Ponte Preta e foi negociado com a Portuguesa. Na Portuguesa, Moacir foi titular em vários anos consecutivos. Na lateral direita, Gali, revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, esteve na Ponte Preta, no Corinthians e depois na Portuguesa. Jogou em outros times também, Gali. E um detalhe, talvez Gali seja o único que jogou e treinou Ponte Preta e Portuguesa. Em 1992, Gali era treinador da Ponte Preta e foi direto para a Portuguesa. Olha esta foto de um time da Ponte Preta em 1972. 3 jogadores deste time ponte-pretano jogaram na Portuguesa. Vamos pegar a linha agachada. Adilton, o terceiro, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, jogou na Ponte e na Portuguesa. E em cima nós temos o Gali, o segundo, logo depois do Valdir Pérez, e o Marinho, o penúltimo, logo depois do Chicão. Aliás, Marinho, neste combinado Ponte Preta e Portuguesa, é o zagueiro central. Marinho era lateral direito e depois passou para a zaga central. Marinho na Portuguesa, Marinho na Ponte Preta. Ele faleceu em Araras, no dia 10 de fevereiro de 2014. Completando a zaga, um dos melhores zagueiros revelados pela Ponte Preta, Nenê Santana, jogou na seleção brasileira. Na Portuguesa, ele teve uma rápida passagem em 1987, na ala esquerda Santos, falecido no final de 2023. Santos foi revelado pelo São Paulo, mas os 2 grandes momentos de Santos no futebol foram na Ponte Preta e na Portuguesa. Nesta foto, Santos é o último jogador em pé, campeão paulista em 1973, título dividido com o Santos. No meio-campo, Serelepe. Era muito bom, Serelepe. Eu até imaginava que Serelepe fosse ter uma carreira um pouquinho mais expressiva. Revelado pelo Corinthians, São Bento, Ponte Preta. Muito bem na Ponte Preta, Saad de São Caetano, e jogou na Portuguesa. Outro jogador do meio-campo, Humberto Suzigan. Olha que curiosidade. Olha como a Ponte Preta revelava grandes jogadores. Humberto não teve espaço de ser titular na Ponte Preta e foi titular do São Paulo, na Portuguesa e no Santos, onde foi campeão paulista em 1984. No meio-campo, ainda o maior jogador da história Ponte Pretana, de cá. Ponte Preta, Santos, Portuguesa. Portuguesa campeão em 1973 e ele volta para a Ponte Preta para se imortalizar como o maior jogador da história da Ponte. Esta foto de 1981 do time da Ponte Preta, com 4 jogadores que jogaram na Ponte Preta e na Portuguesa. Em pé, o terceiro é o Nenê Santana e o quarto é o Humberto Suzigan. Na sequência, o quinto jogador, o penúltimo, é o Dirley. E agachado, o penúltimo é de cá. Os 4 jogaram na Ponte Preta e na Portuguesa. Completando o quarteto de meio campo, Valtinho. Valtinho lembrava um índio dentro de campo. América de Rio Preto, veio para a Ponte Preta,
destacou-se na Ponte Preta, Comercial de Ribeirão Preto e na Portuguesa. Teve bons momentos na Portuguesa, Valtinho. O ataque deste combinado na formação 4-4-2, Adilton veio do Fluminense para a Ponte Preta. Adilton fazia a função de ponta de lança, de centroavante, era muito bom o Adilton. Depois jogou na Portuguesa, jogou no São Paulo, marcou época no futebol cearense. Adilton jogou na Ponte Preta, jogou na Portuguesa. Ele faleceu em 2008 em Volta Redonda, completando o time o polêmico Rui Rei. Rui Rei, Flamengo, Ponte Preta, Portuguesa. Quando a Portuguesa contratou o Moacir, o Rui Rei voltou para o time pontepretano. Olha que foto interessante, esta da Portuguesa em 1975. Neste elenco da Ponte, da Portuguesa, 6 jogadores jogaram na Ponte Preta e na Portuguesa. Em cima, os 2 últimos jogadores são Santos e Dicá. Na sequência, na fila do meio, nós temos Adilton, Rui Rei, Gali e Serelepe. Elenco da Portuguesa em 1975. O técnico deste combinado é Zé Duarte, um dos maiores treinadores da história da Ponte Preta e que também trabalhou na Portuguesa. Vamos fazer aqui mais algumas referências. Odilei, lateral esquerdo. Confesso que eu fiquei na dúvida entre Odilei e Santos, mas eu optei por Santos, pois ele foi campeão paulista na Portuguesa. Odilei, para muitos o melhor lateral esquerdo da história pontepretana, jogou na Ponte Preta e na Portuguesa. Outro que também jogou na Ponte Preta e Portuguesa foi Ticão. Armando Renganeschi, o treinador argentino, falava Ticão, o novo Pelé, vindo do Noroeste. Chegou à Ponte Preta com 16, 17 anos, jogou no Vasco, Atlético Goianiense e no Peñarol do Uruguai. Outro jogador conhecido que jogou na Ponte Preta e na Portuguesa foi Mirandinha, o Fominha. Jogou na Portuguesa depois de destacar-se em algumas outras equipes do futebol brasileiro. Alguns treinadores que trabalharam na Ponte Preta e Portuguesa: Cilinho, Rubens Minelli, Mário Juliato, que é uma lenda viva na história pontepretana, nascido e morrido em Valinhos, Jair Pisserni, um dos principais treinadores da história da Portuguesa, muito trabalho também da Ponte Preta. Pardal, preparador físico tanto da Ponte Preta como da Portuguesa. Oswaldo Brandão trabalhou na Portuguesa e trabalhou na Ponte Preta. O lendário Oswaldo Brandão. Olha outro aí, Jorge Vieira, o carioca Jorge Vieira. Trabalhou em grandes equipes do futebol brasileiro e mundial. Foi treinador da Portuguesa em 1982 e da Ponte Preta no início dos anos 70. Belo combinado! Jogadores que jogaram na Portuguesa e na Ponte Preta: Moacir, Gali, Marinho, Nenê Santana e Santos, Serelepe, Humberto, Valtinho de Cá, Adilton e Rui Rei, com o técnico sendo Zé Duarte. Outro que também trabalhou na Ponte Preta e na Portuguesa foi o Mazola Júnior como treinador. Mas isso é recente e o contexto que eu apresentei a vocês é um contexto histórico dos anos 70, pedacinho dos anos 1980. Esses últimos que eu apresentei aí, quase todos falecidos, hein? Cilinho, Minelli, Mário Juliato, Oswaldo Brandão, Jorge Vieira, todos já falecidos. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, são 7 da noite, mais 3 minutos em Campinas. Tá aí então, hein? Que saudade. Ontem, dia 30, foi o dia da saudade.
E que saudade, né, dos times da Ponte Preta, da Portuguesa, a torcida da Portuguesa também, das décadas de 70 e 80. E o Arthur fez aí um apanhado de jogadores que passaram pelas duas equipes. Muito bem, agradecendo você que já tá aqui no YouTube, o Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Meu Deus, Edson na zaga e Luiz Felipe de volante. Que eu queime a língua, mas tem tudo para dar errado. O Luiz Felipe, da última vez que vi ele de volante, ficou perdido e fora de posição. Então, Gustavo, entendo que o Luiz Felipe vai jogar na segunda linha de ala. Na segunda linha de ala, pode funcionar. Ou então o Igor Inocêncio fazer a segunda linha e o Luiz Felipe fazendo a ala. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, viu? Dentro do campo que a gente vai ver. Mas não deve fugir muito disso, não. Volante vai ser o Emerson Santos. Os volantes serão o Emerson Santos e o Filipinho. A Ponte joga naquele meio esquema sempre com 2 jogadores dando suporte na marcação para os alas. Né? No último jogo começou com Renato e Dodô. Ele vai começar com Dodô e, teoricamente, Luiz Felipe. É isso, só tirou o Renato e colocou o Luiz Felipe. Entendo que vai ser assim, tá? Boa noite a todos. O Edilson Roberto, qual o time que vai pra campo? Pelo amor de Deus. Escala o time aí de novo, o André, o time da Ponte Preta, rapidinho, vai. Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Gabriel... Gabriel Risso. O meio campo 8, que é o Emerson Santos, Filipinho, Elvis, Luiz Felipe e Dodô e Gé. Tá, então, esse é o time da Ponte pra você aí, o Edilson Roberto. Gustavo Carvalho, não queira nem saber, Edilson, tá mandando ele aqui. Não gostou do time, Gustavo. Obrigado você que tá junto com a gente. Corsato, Luiz Felipe fica no banco num jogo e hoje sai de volante. Obrigado, perdidaço. Então, ele tá procurando o melhor time, né, o Edson, o Edilson. Mas, seguinte, já falei aqui quando o André trouxe a escalação. Pra mim, ele erra na escalação. De novo. Ele erra na escalação de novo. Nem vou pegar muito no pé aqui da história do Luiz Felipe. Pra mim, com relação à zaga. O Edson fez um jogo horrível contra a Internacional de Limeira. O Castro, quando entrou, deu mais tranquilidade pra zaga. E por que o Castro é reserva? Né? Enfim, é isso. O André tem convidado, na volta do intervalo, vamos pagar esse intervalo aí. E na volta do intervalo, o André chama o seu convidado aqui nos canais Futebol Interior. Enquanto isso, você vai mandando mensagem nas redes sociais, Futebol Interior no Facebook e também no YouTube, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato.
Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior, tamo junto, sempre num oferecimento de Café Canecão, o café no seu melhor momento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Todo dia que eu vou trabalhar, quando tô indo pro meu outro serviço lá em Sumaré, eu passo em frente da concessionária Sim em Sumaré. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Ô André Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos já, seguindo aqui o script, chamar o nosso convidado para bater um papo com a gente? Vamos ouvir o técnico João Brigatti. Boa noite, João. Boa tarde, noite para você. Eu sou Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. A Ponte teve a estreia hoje do Gabriel Risso na lateral esquerda. Na minha opinião, ele foi crescendo durante o jogo. Eu queria que você comentasse a atuação dele, né? Pela primeira vez, a Ponte jogou com o lateral esquerdo sem o pé trocado, né? No campeonato. Queria que você dissesse como que ele pode contribuir. Então, a estreia do Gabriel Risso cai naquilo que a gente estava falando. Em relação vindo de outro país, já trabalhei fora, eu sei a complicação que é. Até a adaptação sua é um pouco demorada. É um atleta que, infelizmente, ele não entende ainda o português, muito pouco. É um atleta de... Mas eu já vi jogos dele dentro da Bombonera, né, jogando contra várias equipes grandes da Argentina e fez o simples e fez o objetivo. O treinador também falou a respeito de Pedro Rocha, goleiro que foi titular nas 3 primeiras rodadas e que foi eleito o melhor em campo no jogo contra a Internacional. É outro atleta que nós conversamos bastante. O Lauro, juntamente com o Chau, tem feito um trabalho excelente com a preparação dos goleiros aqui. Haja vista que o Kaique saiu, foi para uma grande equipe também do cenário nacional. O Pedrão, e juntamente com o Luan, também outro grande goleiro nosso, tivemos uma conversa muito séria com eles. A gente aqui não é irresponsável a ponto de não saber o atleta que a gente põe, principalmente no gol, honrar a tradição da Ponte Preta. Hoje eu dei os parabéns a ele pela atitude que ele teve de comandar, né, a equipe. Eu acho que ali naquela grande área, na pequena área, enfim, quem tem que comandar é o goleiro. Então isso mostra a personalidade dele, mostra a qualidade dele e mostra a evolução, né, principalmente dos primeiros jogos, porque não é fácil você vestir essa camisa da Ponte Preta, principalmente nessa posição de goleiro. O técnico João Brigatti fala agora o que a Ponte Preta precisa para fazer um campeonato tranquilo, para não correr risco de ser rebaixada. É uma dificuldade muito grande, o campeonato é difícil, como é o Campeonato Paulista. A primeira fase com 12 jogos que preocupa demais, 12 jogos em sequência praticamente. Na quarta-feira nós já temos mais um, no domingo, depois na quarta-feira novamente, enfim. São situações que não dá para você ficar aqui lamentando o que está acontecendo. Que nós temos que buscarmos alternativas, por isso que eu passo sempre uma situação de confiança para os nossos atletas, para o nosso elenco, para que a gente possa ter pelo menos a atitude de guerreiro, né, para vestir e honrar a camisa da Ponte Preta, para que aos poucos a gente vai acertando a parte técnica, a parte tática e ter a evolução necessária para a gente, né, a gente não pode nem pensar nessa situação agora, dentro da tabela, mas logicamente que preocupa a gente, por quê? Porque nós sabemos que é um campeonato curto, de tiro curto, principalmente da primeira fase, e que você não pode lamentar essas situações que a gente tem vivido ultimamente. Tá aí, esta palavra do técnico João Brigatti e Marcelo Corsato. Muito bem, com dificuldades, é claro, o João vai tentando aí o melhor para a Ponte Preta. Se a Ponte Preta hoje não conseguir a vitória, vai ser o pior início de Campeonato Paulista da Ponte Preta desde 2016. Né? Porque, por exemplo, se a Ponte empatar, ela vai fazer 3 pontos. O pior início da Ponte foi em 2016, nos últimos anos, ela fez 4 pontos naquela oportunidade e aquele ano lá, depois ela se recupera, ela quase se classifica. Foi o ano lá que no grupo da Ponte Preta quase todo mundo tinha pontuação para classificar e dos outros grupos a maioria não, né? Mas em 2016 a Ponte começou nos 4 primeiros jogos com 4 pontos. Se a Ponte não vencer hoje, ela vai começar nos 4 primeiros jogos, depois de 8 anos, com a pior campanha em estadual. Isso é preocupante, né? A Ponte precisa da vitória. Eu acho que até um ponto fora de casa hoje não é mau resultado, porque está jogando fora de casa. O problema é que a gente não está ganhando em casa também. Não ganhamos de ninguém ainda dentro do campeonato, a bem da verdade. Bom, o Franco Rovarini, de Itapira, Brigatti vai insistir com o Edson na zaga. Vai, Franco. Márcio TJP, se perder hoje já pode trocar treinador, antes que seja tarde. Errou na escalação novamente. É recorrente aqui nas redes sociais a opinião do internauta
colaborando com a gente, viu, André? Mais uma vez o Brigatti, né? Ele impõe o seu estilo Brigatti de ser. É o que nós falamos, o que se passa lá dentro, o que se passa pela cabeça do treinador, a imprensa não pode assistir os treinamentos, mas a voz do povo é a voz de Deus. Por exemplo, Edson na zaga, na minha opinião, deveria entrar com o Castro. Tá? Ou dar uma chance ao Luiz, que se pronuncia Hakim, né, Marcelo? É Hakim, mas em espanhol é Hakim. É assim, vamos ver como é que o pessoal vai chamar, né? Eu tô chamando de Luiz Hakim. Por exemplo, o Gabriel. É Risso, mas o próprio Brigatti chama ele de Riso. Riso, chama ele de Riso. Em espanhol tem uma outra pronúncia, então. Não adianta. Então vamos falar o brasileiro mesmo, Luiz Hakim e o Risso. Então o Luiz Hakim poderia até entrar nessa zaga. Agora, eu não entendi o porquê que ele colocou o Luiz Felipe no meio. Você entendeu? Tudo bem, fazer dobradinha com o Igor Inocêncio, vá lá. Mas, sei lá, eu acho que o Ramon Carvalho, por ser um jogo fora de casa, no Canindé, olha a escalação da Portuguesa. A Portuguesa só tem, tecnicamente, tem jogadores aqui de gabarito. E o banco também, jogando no Oswaldo Teixeira Duarte. Eu acho que ele deveria ser um pouco mais cauteloso, principalmente com esse meio campo aí com o Ramon Carvalho. Mas vamos aguardar, não é, Marcelo Corsato? E ver os próximos capítulos do que vai acontecer durante a partida. Isso aí. Deixa eu mandar um abraço para Aparecido Alves. Boa noite, Corsato. Tô aqui no Canindé. Boa! E eu tinha preocupação com relação ao gramado, né? Porque choveu muito em São Paulo. Mas pelo menos no treinamento que a gente tá vendo aqui antes de começar o jogo dos jogadores da Ponte e da equipe da Portuguesa, a bola tá rolando macia, gostosa. Quer dizer que a chuva não prejudicou tanto assim o gramado. É claro que vai estar molhado, né, André? Não, porque o exemplo do Santos na Vila Belmiro, a Portuguesa no Canindé, não sei se você se recorda, acho que foi o começo do ano passado, que o Santos estava aí, me parece, querendo fazer uma parceria com a Portuguesa, de mandar alguns jogos no Canindé, e com isso a Portuguesa, digamos que já ia fazer, mas acabou antecipando, reformou também todo o sistema de drenagem do Canindé e também o gramado. Olha o técnico Dado Cavalcante, vamos pegá-lo ou não? Então, o Dado Cavalcante, que aliás é ex-treinador da Ponte Preta, né? Ex-treinador da Ponte. Vai. Vamos ouvir o Dado. As condições de gol e, obviamente, ser mais preciso ainda em evitar que o adversário faça o gol na gente. Então, nós entendemos que esse jogo, esse confronto contra a Ponte, ele é fundamental, né, para as nossas pretensões futuras. Então, essa é a nossa busca, para que a gente faça um jogo equilibrado, um jogo consistente, mas que em cima da eficiência do jogo a gente consiga o resultado. Tá aí, esse é o Dado Cavalcante, técnico da Portuguesa, falando. Vamos ver aí se conseguimos pegar o João Brigatti daqui a pouquinho. Ele vai falar daqui a pouquinho, mas é isso, Dado Cavalcante que treinou a Ponte Preta já numa passagem assim, não muito legal pela Ponte Preta. Aqui no YouTube, eu falei do Aparecido Alves, né? E hoje a Ponte Preta pode mandar o torcedor lá no Canindé, né? Porque a Ponte tem restrição com os 4 grandes, mais o Guarani. Né? Menos a Portuguesa. Menos a Portuguesa, então a torcida da Ponte, já vi imagens do torcedor da Ponte Preta presente e o Aparecido tá falando que tá lá no Canindé. De Santos, 1979, manda aqui uma hashtag VoltaFF. Tá certo, de Santos, abraço, viu? Chofer da Praça, olá, boa tarde. De São Paulo, sempre acompanhando a equipe Futebol Interior. Obrigado. Enfim, você que tá mandando mensagem pra gente aqui, obrigado, viu? Todo mundo que tá participando e mandando a sua mensagem, dá um joinha na transmissão, compartilha. Fique à vontade aí pra participar, estamos esperando por você. E os jogos no Canindé, né, André? Sempre tem uma boa presença de público. Vamos ver se essa chuva aí durante todo o dia não vai dar uma afastada no público no Canindé, porque a torcida da Portuguesa sempre comparece em bom número lá no Canindé. O torcedor da Portuguesa, ele é fiel, ele é muito grande na cidade de São Paulo e na grande São Paulo principalmente, e é uma torcida apaixonada, você entendeu? A torcida portuguesa comparece sempre e vai prestigiar aí sua equipe aí ao lado da torcida da Ponte. O torcedor Ponte Pretano vai chegando também no Canindé. Apesar da chuva, acredito que teremos um público mediano para bom, por ser uma quarta-feira à noite, 19h30, a galera saindo
do trabalho e indo diretamente para o estádio. Tá certo que as dependências, né, para chegar ali ao lado da Marginal Tietê é muito fácil de chegar no Canindé, mas para quem está do outro lado da cidade de São Paulo complica um pouco mais. E a Portuguesa está aqui à sua disposição, meu caro Marcelo Corsato, escalada e definida pelo dado. Beleza, vamos fazer a ficha técnica do jogo. Só dar um recado aqui para você que está no Facebook, no YouTube também, né? Tem lá a enquete para você votar quem você acha que ganha o jogo. Estamos nesse momento com 38% para Ponte Preta, 29% de empate e o restante para Portuguesa. Portanto, a Ponte Preta aqui no nosso palpitômetro, né? Aqui no YouTube tá levando vantagem. O pessoal tá achando que a Ponte vai vencer o jogo. João Brigatti. Vamos aguardar. Fala, João Brigatti. Fazer o nosso jogo, logicamente neutralizar jogadas de ponto forte da Lusa e criarmos também situações para que a gente possa vencer a partida. Hoje estamos numa situação do campeonato que a gente necessita de uma vitória. Viemos preparados para isso e esperamos, né, transportar para dentro do campo tudo aquilo que nós passamos para nossos atletas e a gente possa, logicamente, conseguir um resultado positivo aqui. Tá aí, esta palavra do técnico João Brigatti da Ponte Preta, Marcelo Corsato. Muito bem. Bom, Ponte Preta e Portuguesa não se enfrentam há 9 anos. O confronto histórico entre essas equipes são 83 jogos, com 30 vitórias da Lusa, 27 da Ponte e 27 empates. Muito bem, são 7 da noite, mais 19 minutos. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer a ficha técnica do jogo para você que está ligado aqui nos canais Futebol Interior. As escalações das equipes. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico João Brigatti definiu, você confere aqui em 87,9 na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo com Pedro Rocha, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Igor Inocêncio. A zaga central, 3, Edson. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro e capitão da equipe, Matheus Silva. E na ala esquerda, meia dúzia, argentino, Gabriel Risso. O meio-campo da Macaca começa com 8, Emerson Santos. 16, Felipinho. 10, Elvis e 14, Luiz Felipe. E à frente, 7, Dodô e 9, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Pedro Rocha 1, Igor Inocêncio 2, Edson 3, Matheus Silva 4, Gabriel Risso, meia dúzia. Emerson Santos 8, Felipinho 16, Elvis, o craque do time 10. Luiz Felipe 14, Dodô 7, 9 para Gé. No banco, Luan, Leonaldi, Renato, Castro, Fraga, Gabriel Santiago, Ramon Carvalho, Nilson Júnior, João Gabriel, Paul Vidiero e Luiz Aquim. Macaca é a quarta colocada, a última do grupo B. São 2 pontos em 3 jogos, não venceu no campeonato. 2 empates, 1 derrota, marcou 2, sofreu 4, saldo negativo de 2, 22% de aproveitamento. A Ponte que na próxima rodada, domingo, às 8 horas da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, enfrenta aqui em Campinas, no Majestoso, a equipe do São Bernardo. Futebol Interior. Com certeza a Portuguesa, a escalada e definida Associação Portuguesa de Desportos, no sistema 4-3-3 pelo técnico Dado Cavalcante, vai a campo com Tomazella, o goleiro e capitão da equipe número 1. Na ala direita, 2, Douglas Borel, a zaga central, 3, Quintana, com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Patrick, na ala esquerda, meia dúzia, Marquinhos Pedroso. O meio-campo da Lusa começa com 5, Zé Ricardo, 8, Dudu, Miraima e 10, Giovanni Augusto. E à frente, 7, Vitor Andrade, 11, Krigor e 9, o artilheiro Henrique Dourado.
Olha o repeteco da Portuguesa de Tomazella, 1, Douglas Borel 2, Quintana 3, Patrick 4, Marquinhos Pedroso, meia dúzia, Zé Ricardo 5, Dudu Miraima 8, Giovanni Augusto 10, Vitor Andrade 7, Krigor 11 e Henrique Dourado com a 9. No banco, Rafael Pascoal, Marco Antônio, Robson, Diogo Silva, Eduardo Diniz, Roné, Ricardinho, Paraíso, Ianã, Tauan, Felipe Marques, olha ele aí, Denis e Maceió. Muito bem, a Lusa, a Portuguesa, de muita gente, né? Um time tradicional do futebol de São Paulo, está na segunda colocação do Grupo A, tem 3 pontos, 3 jogos, 1 vitória, não empatou ainda, foram 2 derrotas, 4 gols pró, 5 contra, saldo negativo de 1, 33% de aproveitamento. A Portuguesa, depois desse jogo contra a Ponte Preta, vai ter um hiato aí, porque ela vai ter uma semana para voltar a jogar de novo. Ela volta a jogar na próxima quarta-feira, né? Não, nesse jogo aqui foi adiado, foi adiado esse jogo aqui, da quinta rodada para dia 21. Então deixa eu pegar o próximo jogo da Portuguesa aqui, São Bernardo, né? São Bernardo, quarta-feira, dia 7 de fevereiro, hein, gente? 9h30 da noite contra o São Bernardo, portanto aí vai ter uma semana para voltar a jogar o time da Portuguesa. Arbitragem. Apita o jogo, Luiz Flávio de Oliveira. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Miguel Catânio Ribeiro da Costa. Assistente 2 é o Daniel Paulo Zioli. Quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Ficha técnica do jogo. Tá, então, a ficha técnica do jogo, as equipes já perfiladas no gramado, tem execução do hino nacional brasileiro, mas não vamos nem colocar o hino nacional brasileiro, porque é perigoso dar problema. Então vamos falando aqui, vamos conversando com você que está aí na audiência dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta hoje de preto, hein, André Luiz? Do mesmo jeito que jogou contra o Santos. A macaca toda de preta, calções pretos, a camisa tradicional preta com a faixa transversal branca e meias negras também, ou pretas. Já a Portuguesa com seu tradicional uniforme, camisa vermelha com as listas verdes e o escudo do glorioso português, seu escudo, a Portuguesa, calções brancos e meias brancas. Esses são os dois times, está lá ao fundo Leões da fabulosa, tradicionalíssima torcida organizada da Portuguesa, e do outro lado a torcida da Macaca, torcida jovem, amor maior e a ser ponte, meu caro Marcelo Corsato. Boa! Bom, tem a famosa lei do ex, né? O time da Portuguesa aqui, Tomazella nunca jogou na Ponte, Douglas Borel é ex-lateral do Bahia, Quintana não jogou na Ponte, Patrick também não, Marquinhos Pedroso também não, Zé Ricardo é ex-América, o Dudu também não jogou na Ponte, Giovanni Augusto jogou Corinthians, Atlético Mineiro, Guarani, estava no Vitória, o Vitor Andrade é jogador do Santos, o Henrique Dourado também, várias equipes do futebol brasileiro, e o Krigor, ex-jogador do Ituano, da Internacional de Limeira, portanto, jogadores aí que estão no time titular, pelo menos no time titular da Portuguesa, não vamos ter lei do ex contra a Ponte Preta. E a Ponte também, pelo que eu tô vendo aqui, nenhum jogador da Ponte jogou pela Portuguesa. Dodô não, Gé não, Luiz Felipe não, Elvis não, Filipinho não, Emerson Santos, não tenho certeza, mas acho que não. E os zagueiros, os laterais direitos também não, e o Pedro Rocha também não, enfim. Portanto, a princípio não vamos ter lei do ex nesse jogo. O capitão da equipe da Portuguesa é o Tomazella, goleiro experiente. O capitão da Ponte é o zagueiro, o Matheus Silva. O árbitro da partida é o Luiz Flávio de Oliveira. Ele tem 46 anos, né? É irmão do Paulo César Oliveira e é o terceiro jogo que ele apita no Paulistão, não apitou nem o jogo da Ponte, nem o jogo da Portuguesa até aqui no campeonato. O auxiliar número 1 é o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, tem 42 anos, é o quarto jogo dele na competição, também não apitou nada de Ponte, não bandeirou nada de Ponte, nada de Portuguesa. O assistente 2 é o Daniel Paulo Zioli, 42 anos também, é o quarto jogo dele, também nada de Ponte, nada de Portuguesa até aqui no campeonato. E o quarto árbitro é o Ricardo Bittencourt da Silva, 32 anos. Já o VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.
Estamos na 4ª rodada do Campeonato Paulista, né? O Rodrigo, ele já foi VAR 7 vezes nesse campeonato. 7. Só que estamos na 4ª rodada. Aí você pergunta, mas como, Marcelo? É fácil de explicar. Por exemplo, ontem tivemos o jogo do Corinthians contra o São Paulo, né? Ele foi o VAR desse jogo. Ele foi o VAR do jogo, tem 47 anos e hoje é VAR aí no Canindé. Marcelo, é engraçado, né? A TV ela dá o esquema tático, por exemplo, aqui no meu entender a Portuguesa vem no 4-3-3, ela já dá no 4-5-1 e a Ponte no tradicionalíssimo 4-4-2. Então a variação hoje em dia com o futebol muito dinâmico, a variação de jogo, a variação de esquema, ele pode se ocorrer durante a partida. Né? Então, às vezes a equipe ela entra, por exemplo, a Portuguesa entra com 4-5-1, ela pode simplesmente, se o dado aí mexer as peças sem trocar, ela pode passar para um 4-3-3, que seria o Vitor Andrade, o Krigor e o Henrique Dourado na frente. Então, hoje em dia, o futebol é muito dinâmico e dentro de uma partida, dentro de um tempo, por exemplo, dentro de um tempo, você pode fazer aí vários esquemas táticos, isso se o técnico assim permitir e querer. É isso, muito bem, aí vamos ver como é que a Ponte Preta vai jogar. Entendo que com 2 linhas, ali o Luiz Felipe jogando numa linha à frente do Igor Inocêncio, ou vice-versa, o Igor jogando na frente do Luiz Felipe, mas vai ser provavelmente esse é o esquema da Ponte Preta aí. Apenas o Renato saindo, indo para o banco de reservas e a entrada do Luiz Felipe fazendo a mesma função, né? Claro que no ataque com menos qualidade, ou não, né? Porque jogando pelo lado direito, o Luiz Felipe é um cara que sabe mais chegar na linha de fundo. Vamos aguardar. Portuguesa, uniforme rubro-verde, como já disse o André Luiz, calção, meias brancas, a camisa rubro-verde, a Ponte Preta todo de preto, aqui no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, toda de preto a macaca, com a faixa branca no peito. E nesse momento volta a chover no estádio OTD Oswaldo Teixeira Duarte. A Ponte vai começar com a posse de bola no primeiro tempo. O Gé vai ser o primeiro homem a dar um tapa na bola nesse jogo da 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Gé que já tem um gol nesse campeonato. A Ponte jogando à esquerda do seu aparelho, do seu receptor, consequentemente atacando para o gol à direita. A Ponte então ataca, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, no gol de fundo da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. Se, claro, estivéssemos por lá, a Ponte defenderia, portanto, o gol de entrada dos portões de entrada do Majestoso. Vamos que vamos! 7 da noite, mais 30 minutos, com o Felipe Marques na mesa de som, com o André Luiz nas reportagens, com a direção do Arthur Eugênio Matias e também do Elcio Paiola. Vamos juntos para a jornada dupla dos canais Futebol Interior nessa noite, na seguidinha. Tem Guarani e Mirassol para você e, é claro, você vai se ligar com a gente por aqui. A partir das 8 da noite, também estaremos, depois da Voz do Brasil, no FM em 87.9, na Valinhos FM. Bora lá pro jogo! Apita um árbitro! Tem bola rolando em São Paulo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Vem comigo e com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Muito bom ter você nessa noite de quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. A Ponte tinha a posse de bola, já perdeu. Fica com o time da Portuguesa, com Marquinhos Pedroso. Soltou a bola para Vitor Andrade. Caiu no gramado, pediu falta, o árbitro já deu. Com 30 segundos, a primeira falta para o time da Portuguesa aqui no campo de defesa. Pelo lado esquerdo, conosco Café Canecão, o café no seu melhor momento. Concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também restaurante do Dadá. Vamos que vamos para o Campeonato Paulista. Será que é hoje a primeira vitória da Ponte na competição? É o que todo torcedor ponte pretano espera para evitar um pior começo de campeonato dos últimos tempos do time da Ponte Preta. Mas quem vem é a Lusa. Borel soltou na direita para Krigor, cruzou na boca do gol, bate na zaga da Ponte Preta, vai embora. Era escanteio, hein? Era escanteio. Para mim bateu lá no riço, o árbitro deu tiro de meta, o Bandeira, o 2 lá tá confirmando. O Daniel Paulo Zioli, então é bola nossa, André. Ele acabou acatando ali que o Risso já estava fora de campo quando a bola tocou nele, apenas tiro de meta para a Ponte. Continua 0-0 Canindé, informando concessionária sim. É isso, seja muito bem-vindo você que está junto com a gente. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Que bom ter você junto com a gente por aqui. A Portuguesa veio de novo pro campo de ataque, a bola explodiu, ficou nas mãos do goleiro, sobrou pro goleiro Pedrão, que sai do gol, Pedro Rocha, para fazer a defesa todo de azul. O goleiro da Macaca jogando nesse jogo contra a Portuguesa. Posse de bola pro time da Ponte Preta, quem domina por ali é o jogador Emerson Santos. Solta a bola para Edson. Edson deu na pequena área, bola pro Pedro Rocha. Ele trabalha com os pés, perna direita, joga essa bola lado direito do campo de ataque, sobe por ali o Luiz Felipe. É isso. O Luiz Felipe tá aqui pela direita, chuveirou essa bola, soltou na frente, é pro Gé, vai com ele a zaga da equipe da Portuguesa, a bola bate por último no Gé, vai embora. É lateral, posse de bola lá do esquerdo, favorece o time da Portuguesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Facebook e YouTube, Facebook, Futebol Interior, manda sua mensagem pra gente, dá um joinha na transmissão também, seja bem-vindo, você que tá acompanhando a gente no canal de áudio, porque tem muita gente que assiste o jogo, né, acompanhando pela TV, hoje com transmissão também pelo YouTube, a TV lá do YouTube, a Casé TV, mas muita gente prefere a transmissão nossa aqui, ouvindo pelo canal de áudio, muito obrigado. Agora pode ter uma falta na intermediária lá, André. Pegaram o Dodô no círculo central de meio campo, quando a torcida da Ponte está chegando aí em número maior no estádio do Canindé. Alô, torcida jovem, amor maior e ser Ponte presentes no Canindé, Marcelo Corsato. Elvis pra bola, jogou, lado esquerdo, vem Ponte, bola com o Dodô, da ponta pro meio, cruzou na boca do gol, sobe a zaga da Portuguesa. Quintana deu um peixinho, subiu de cabeça, meteu a cabeça da bola, tirou dali, saiu jogando errado, melhor pra Ponte, recupera, Matheus Silva, solta essa bola, é pra Dodô, dominou, parou, pensou, tocou pro Igor Inocêncio, jogando um pouco mais à frente, solta a bola pra Filipinho, Filipinho deu na esquerda pra Risso, Risso domina, toca a bola pra Elvis, lado esquerdo, cruzou na boca do gol, sobe Quintana, mete a cabeça da bola, tira, sobe Quintana, mete a cabeça da bola, tira, ela sobra com o Elvis, e perdeu, Zé Ricardo ganhou pro time da Portuguesa, lado direito, chega na recuperação, Emerson Santos, bate na bola, a bola sai, vai embora. É posse de bola lateral para o time da Portuguesa, campo de ataque. Não gostou nada da marcação do Luiz Flávio, o Emerson Santos, mas foi lateral para a Portuguesa. Posse de bola para o time da Portuguesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Daqui a pouquinho, já na seguidinha desse jogo, tem Guarani, tem Mirassol. Olha a Portuguesa, segura aí, Macaca, chega. A zaga da Ponte tira com o Filipinho. Filipinho solta essa bola para Dodô, pelo lado esquerdo, dominou, da ponta pro meio na cavadinha. Boa bola boa pro Igor Inocêncio. Joga um pouco mais adiantado, tocou no peito do Gé. Ganhou da marcação, é um trator o Gé. Foi falta não, nem no Gé e nem no Quintana, segue o jogo. Fez assim, ó, o Luiz Flávio, ó. Foi nada, segue o jogo, né, André? Mas eu vi o jeito que o Gé chegou, ele chegou chegando, né? A primeira do Gé, estilo Gé, chegou atropelando o zagueiro da Portuguesa, que é o Quintana. Olha, eu não queria estar na pele do Quintana não, viu? Lance favorável à Lusa, continua 0-0 Canindé, informando o Café Canecão. O Luiz Felipe já chegou chegando no Vitor Andrade ali, jogador da equipe da Portuguesa. Diz que não fez nada, o Luiz Flávio pede calma pra ele, o jogador tá caído. Então é o seguinte, ó, pra gente explicar pro torcedor da Ponte. Começa assim, o Luiz Felipe de lateral e o Igor Inocêncio jogando um pouco mais à frente, né, André? É verdade, o Luiz Felipe mais cauteloso ali, marcando, principalmente a descida pelo lado direito da Portuguesa com camisa número 7, o Vitor Andrade, e o Igor Inocêncio fazendo a segunda linha, Corsato. Vitor Andrade saiu da ponta, veio pro meio, chega na marcação, Luiz Felipe na bola, roubou por time da Ponte, toca a bola pra Dodô, Krigor tentou fazer a falta, não conseguiu, a bola sobrou pra Luiz Felipe, lado direito a esmo, pra ninguém, Luiz Felipe. Pra ninguém, Luiz Felipe. Dodô tava perto dele. Ele foi jogar a bola lá do outro lado pro Gé. Melhor pro time da Portuguesa. Sai jogando com o Douglas Borel. Tem que tomar cuidado. Bom lateral. Ex-Bahia. Solta essa bola no meio pra Giovanni Augusto. Também habilidoso. Experiente jogador. Já passou por Campinas. Jogou no Guarani. Vai pra cima da marcação do Emerson Santos pela meia à esquerda. Toca na ponta esquerda pra Vitor Andrade. Enfiou no corredor esquerdo. Bom a bola boa pro Giovanni. Escorregou o Emerson. Cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Edson tirou, sobrou. Krigor bateu pro gol. Pra fora do gol. Pegou de primeiro, Krigor. Na entrada da grande área foi o Borel, na verdade, né? Queimou pro gol, bateu, a bola subiu, foi embora. Tiro de meta pra Ponte, André. E o detalhe que do bom cruzamento do Giovanni Augusto. O Edson acabou resvalando de cabeça, ela sobrou para Douglas Borel, que de perna direita chutou forte por sobre a meta de Pedro Rocha, que apenas observou. Segue 0-0 Canindé, informando concessionária sim.
Maurício Roberto tá aqui no YouTube. Boa noite, estamos aqui em Portugal, mais uma vez torcendo pela nossa macaca querida. Boa, abraço pra você, Maurício. Ronaldo Neto, ganhar hoje é a obrigação. Já deu pra ver que o Luiz Felipe tá mal de novo hoje. Tá dizendo ele aqui. Tá todo mundo acompanhando a gente. Obrigado, viu? Você que tá junto com a gente no YouTube, no Facebook. Se não curtiu ainda, dá um joinha. Se não tá gostando da transmissão, dá um negativo lá, não importa. A opinião é sua. Não sou eu que vou dizer o que você deve achar ou não da nossa transmissão. É posse de bola pro time da Ponte. Matheus Silva. Explica aí, André, o que ele tentou fazer, André? Ele tentou jogar não sei pra quem. Acho que ele achou que a linha de fundo estava jogando com a camisa da Ponte e simplesmente com a bola dominada, sem ninguém perto, ele jogou a bola pela lateral para a Portuguesa, continua 0-0 Canindé, Portuguesa e Ponte, informando Restaurante do Dadá. Meu pai amado, hein? Não é fácil não. E agora o árbitro ali foi pra conversar um pouquinho com o Gé, foi pra dar uma dura no Gé. É igual o professor na escola com o aluno, dando aquela dura, ó, de boa, calma, tranquilo, você tá aqui pra estudar, não é pra bagunçar não, você tá aqui pra jogar, Gé, não é pra brigar não. Ponte deu a bola de presente, saiu jogando errado, recupera a posse de bola, o time da Ponte pelo lado direito, Luiz Felipe pediu a falta, o Giovanni Augusto menor pra Ponte, Luiz Felipe saiu da ponta, veio pro meio, tocou de novo na ponta pro Igor Inocêncio, sem saída de jogo, time da Ponte, perdeu a posse de bola, tocou pro Elvis, perdeu de novo, fica correndo que nem bobo por ali, os caras da Portuguesa botam ele do meio, João Bobo, a bola voltou, a Portuguesa entregou, a Ponte recupera, Luiz Felipe tocou pro Gé, opa, Quintana pra cima dele, o árbitro disse que não foi nada, e aí na sequência o Patrick ficou com ela, solta essa bola pra Dudu, Dudu domina pro time da Portuguesa pela minha esquerda, toca a bola na ponta canhota pra Giovanni Augusto, saindo da ponta, veio pro meio, na marcação, encosta por ali o Igor Inocêncio, tocou pro Dudu, daí Dudu, bateu pro gol, pra fora do gol, campo molhado, bola molhada, chovendo, chuviscando, né, André? Ele tentou, mas foi mal demais, hein? Tentou, telegrafou do Miraíma, bateu forte de perna direita, porém à esquerda da meta de Pedro Rocha, tiro de meta para a Ponte, continua Canindé, 0-0, Portuguesa e Ponte Preta, informando concessionária sim. É isso, vamos que vamos. Seja muito bem-vindo você que tá ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Eu tô daquele jeito, com um olho no gato, outro no peixe. Tá? Então eu tô no Facebook e no YouTube. Fique à vontade para você participar com a gente. Aos poucos aqui a gente vai registrando a sua participação. Seja muito bem-vindo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Portuguesa, lado esquerdo, Vitor Andrade cruzou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta, tira com Edson, sobrou no meio para Filipinho, passou o primeiro, não passa o segundo, perdeu, recuperação pro Dudu, tocou pro Giovanni meteu essa bola, tocou pra Borel solta na direita pra Krigor, sai da ponta, vem pro meio, perna esquerda, bateu rasteirinho pro gol, nas mãos do goleiro Pedro Rocha. Sai do gol, fica com ela o goleiro da Ponte Preta sem rebote, André. E o detalhe que pelo lado direito o Igor veio trazendo e chutou forte, perna esquerda, canto baixo esquerdo, Pedro Rocha fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 Canindé, informando Café Canecão. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, muito bom ter a sua audiência. Seja muito bem-vindo, acompanhando a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Que bom ter o seu carinho, que bom ter a sua audiência por aqui. Simbora para mais uma jornada esportiva. Daqui a pouquinho, na seguidinha desse jogo, tem Guarani e Mirassol com a equipe dos canais Futebol Interior. Vitor Andrade soltou na frente. Era ali pro Zé Ricardo, mas a bola bateu no Luiz Flávio. E aí ia voltar pra Ponte, não pode, né? Saiu da posse da Portuguesa, então jogo parado, André. Jogo parado, o Luiz Flávio ali fez uma senhora lambança entrando no meio da jogada. Agora o árbitro vai dar bola aí ao chão e já segue o jogo, continua 0-0 Canindé, Lusa e Ponte, informando Restaurante do Dadá. É isso. Boa posse de bola pro time da Portuguesa, bola enfiada na frente. Olha onde tá o volante deles, cara. O Zé Ricardo, ex-América. Aqui do lado esquerdo como ponta, a zaga da Ponte com o Luiz Felipe. Recuou, tocou pro Matheus, capitão da Ponte. Joga a bola. Campo de ataque, bobeou a zaga da Portuguesa. Vai marcar impedimento. O árbitro auxiliar número 1. Ele marcou impedimento. O pessoal do banco da Ponte ficou pé da vida ali. Sei não se estava impedido, hein, André? Eu também fiquei com dúvidas. Agora o Miguel Catânio, o quarto árbitro, que é o Ricardo Bittencourt da Silva, vai lá, dá uma dura no Brigatti.
Olha, eu gostaria de ver esse lance de novo, viu, Quem marcou o impedimento foi o Miguel Catânio Ribeiro da Costa. Foi uma bola longa, né, do Matheus Silva, aqui do campo de defesa, na lateral direita, e ele jogou essa bola no meio. Só que pra mim o Dodô saiu do campo de defesa. Aí no campo de defesa não tem impedimento, né, mas a TV não mostrou o replay, né, mas o Bandeira não deixou nem o lance terminar, já levantou o instrumento. A Portuguesa tem a posse de bola com o Marquinhos Pedroso, soltou essa bola pra Giovanni Augusto, é habilidoso, toca a bola pra Vitor Andrade, melhor pra Ponte Preta, recupera. Dá o bote, Filipinho. Será que ele vai pro Fortaleza? Fortaleza tá, ó, com os dois olhos no Filipinho, viu, André? Digamos que o Fortaleza está zoiudo em cima do Filipinho. Mas a informação que eu tenho é pro Campeonato Brasileiro. Aleluia, irmão. Posse de bola pra Ponte Preta, recupera aqui o Dodô. Solta essa bola, toca pro jogador que é Igor Inocêncio, deu pra Luiz Felipe. Na dobra de laterais, bola pra Igor Inocêncio, lado direito pra cima do Pedroso. Fez a finta, fez o giro, boa bola, boa. Toca a bola pra Dodô. Dodô pela meia direita, pedalou, fez a passagem por cima da bola com os pés. Toca a bola pra Elvis, deu pra Emerson Santos. Vira o jogo, toca na canhota pro argentino Gabriel. Boa bola, alongou o passe na frente. Na esquerda, era pro Filipinho no meio do caminho. Chega por ali a recuperação do time da Portuguesa com Quintana. Meteu o pé na bola. Na sequência, a bola se perdeu, foi embora. Com toque por último do Filipinho. Lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece a Lusa. E atenção, futebol, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 13 em cima da pinta, 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista, quarta rodada no Canindé. O placar Canais Futebol Interior aponta, confere comigo. Ponte Preta, 0. Portuguesa também 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Aqui vem Portuguesa, campo de ataque, bola enfiada na frente. Sobe a zaga da Ponte Preta, lado esquerdo com o Risso. Tira dali pro time da Ponte Preta. E André, 13 minutos e meio, quase 14 do primeiro tempo. Fala do jogo aí, quem tá melhor, Ponte ou Portuguesa? Olha, a Portuguesa tem o melhor volume de jogo até aqui, mas também não disse a que veio para o jogo. Algumas estocadas pelo lado esquerdo com esse camisa número 7, ó, bom jogador, o Vitor Andrade, mas ele está sendo bem marcado ali pelo Igor Inocêncio. Às vezes volta na marcação também olha a Portuguesa. Douglas Borel invadiu a grande área, bateu cruzado pro gol. Passa raspando o pé do ceifador. Olha, eu vi essa bola lá dentro, hein? O Henrique Dourado quase vai pro primeiro, já era do jogo. Quase o primeiro gol da Portuguesa, André. E no cruzamento do Borel, o Henrique Dourado a milésimos de segundos da bola, por muito pouco não tocou com a perna esquerda e não fez aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro da Portuguesa. Quase a Lusa chega lá, continua 0-0, informando o Café Canecão. Por pouco o ceifador não vai pra rede no cruzamento do Borel, é que ele chutou forte demais e continua chovendo no estádio do Canindé. A Ponte recupera a posse de bola, que bola boa do Igor Inocêncio, soltou pro Dodô, lado esquerdo, sai da ponta, vem pro meio, passou a metade do gramado, toca pra Elvis, meia esquerda, cavadinha pro Gé, invadiu a grande área, vai pintar o gol, bateu, trava, a zaga vai embora! Trava, a zaga vai embora! Patrick! Mas o auxiliar tá... Eita, nós, hein? Marcou impedimento de novo? Mas o seu Catânia tá gostando de marcar impedimento, hein? Que bola do Elvis. O Elvis é o seguinte, pode falar o que for do Elvis, mas é um craque de bola. Quando ele põe o pé na bola, ele joga onde quer. Ele jogou no meio de 2 jogadores da Portuguesa para o Gé. O Gé saiu na cara do goleiro Tomazella e o seu Catânio novamente marcou impedimento. Para mim não estava. Continua 0-0 Canindé, informando concessionária sim. Edson Cláudio com a gente, tá perguntando que ele teve dificuldade aqui para achar o Futebol Interior no YouTube. É só colocar na lupinha Futebol Interior. Acha a nossa transmissão no YouTube, no Facebook também, Futebol Interior. Pode colocar junto, separado, você vai encontrar a gente lá. Viu, Edson? Mas que bom que você já tá aqui na live, tá mandando um Vamos Ponte. Obrigado pela audiência. Só da Portuguesa, tá dizendo o Wilson Correia. Mais ou menos, a Ponte teve uma chance agora. Nesse lance aqui, eu achei que o Gé tava um pouquinho impedido. Agora, aquele outro lance pra que a TV não repetiu, pra mim não tava, André. Pra mim também não estava. E concluindo o raciocínio que você perguntou pra mim agora há pouco, o lado esquerdo da Ponte bem com risco, só que a Portuguesa realmente está com volume maior de jogo. Foram 3 oportunidades até aqui da Portuguesa em 16 minutos jogados. Uma delas, a mais perigosa, essa agora há pouco que o Borel cruzou e quase que o
O jogador Henrique Dourado concluiu, mas a Ponte está procurando se postar em campo. É logicamente que já dá para perceber que o Brigatti vai jogar por uma bola, vai jogar no contra-ataque, e é isso que a Ponte vem fazendo até aqui. Até aqui eu diria com muita propriedade, hein, meu caro Marcelo Corsato. É isso. Muito bem, você que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência, pelo carinho no canal de áudio. Tem aquela história também, né? Eu não sou um cara que sou expert em redes sociais. Mas, por exemplo, a transmissão hoje é exclusiva no YouTube. A TV que está fazendo o jogo, ela é TV e YouTube. Então, o YouTube, claro, vai divulgar mais e vai deixar mais fácil para você encontrar a TV que está fazendo o jogo, né, que tem todos os direitos. Nós estamos fazendo o jogo só com áudio, não é com imagem. Não são com imagens, Futebol né? Interior. Enfim, mas pode ser por aí. Mas é só bater lá Futebol Interior. Quem já é inscrito no canal não tem dificuldade, porque sempre vai aparecer alguma notificação. E aí entrou no canal, tem lá o ao vivo, acha a gente. Ó, Marcelo. Futebol Interior, YouTube, Facebook. Vai, André! E pegaram o Gé, hein? Pegaram o bonito Gé no lance anterior. Me pareceu que foi o meia dúzia da Portuguesa, o Marquinhos Pedroso. Já reclamando bastante, foi atendido fora das 4 linhas. Agora o Luiz Flávio de Oliveira dá a bola ao chão. E segue o jogo, continua 0-0 Canindé, informando o Café Canecão. Nelson Letrinta Júnior tá em Marília, diz que tá acompanhando a gente, torcendo pela Macaca. Obrigado, viu, Edson Cláudio? Tá dizendo que o som é do Futebol Interior, a imagem não, mas o som sim. Ceifador dominou, bateu pro gol pra fora. Mas bateu na mão dele, hein? Ele dominou essa bola com o braço. Será que o juiz não viu isso não, André? Vamos aguardar o replay, mas no meio de 3 jogadores da Ponte. Isso não pode acontecer, ó. Matou no peito, matou de novo. Depois ali ele puxa com o braço. Na minha visão ele puxa com o braço. Vamos ver por esse ângulo. Peito com a perna direita. Ah, bateu na mão. Bateu na mão. A hora que ele gira, a bola toca na mão direita. Ia ter uma polêmica aí se a bola entra. É posse de bola pro time da Ponte Preta, recupera com Elvis, sai ali do campo intermediário, solta essa bola um pouco mais atrás na zaga central para Matheus Silva. Matheus Silva dominou, tocou na direita pro Dodô, foi bem no último jogo, um dos poucos que se salvaram contra a Inter de Limeira. Para Elvis, deu uma trivela na bola, tem categoria, solta a bola para Luiz Felipe, meteu para Dodô pelo lado direito. Luiz Felipe, Dodô vai tocando bola todo, o time da Portuguesa atrás da linha da bola, a bola para Matheus Silva, tocou pro Emerson Santos, encosta na marcação Giovanni Augusto para Matheus Silva, a Ponte vai tocando bola, agora é o Dodô que recebe, ele vai recuar. Ele vai recuar, é pressionado, toca a bola para Pedro Rocha. Pedro Rocha domina Pedrão, goleiro da Macaca, jogou muito contra a Internacional de Limeira. Aliás, se não fosse o Pedrão, nós tinha perdido, hein? A gente tinha perdido o jogo, hein? Posse de bola para Ponte, lado esquerdo, sobe a zagueira Portuguesa, tira. Lateral, posse de bola para Ponte, lado esquerdo, continua chovendo, chove chuva no Canindé, posse de bola para Ponte Preta, quem domina por ali é Emerson Santos, ele reclama, Marcelo, quer movimentação dos companheiros, ninguém se movimenta, André. Imagina a Marginal como é que tá, né? Que lindeza Marginal, Tietê e Pinheiros, né? Tá uma maravilha. Pra chegar aqui no Futebol Interior hoje, eu tive que sair de casa 2 horas antes. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Igor Inocêncio, tá lá de meia esquerda, soltou a bola pra Ponte, domina por ali o Edson, trabalha lado esquerdo, passe errado. Infiltração era pro Filipinho, melhor pro time da Portuguesa. Krigor, grandalhão, ganhou da marcação, chega na boa na bola. O time da Ponte Preta ficou sentindo o jogador da Portuguesa, o ceifador. O árbitro deu uma falta. Eu entendi que o jogador da Ponte, me parece o Filipinho, não sei se foi o Filipinho ou o Risso, foi na bola, né? Mas o árbitro deu falta pra Portuguesa, André. Falta em cima do Henrique Dourado, já cobrada, a Portuguesa desce e continua 0-0 Canindé, informando o restaurante do Dadá. Vamos segurar a ponte, Vitor Andrade chegou, lado esquerdo, vem pra cima na marcação, o Igor Inocêncio chegou, bateu na bola. Não alisou não, mas tirou pra lateral. Lateral, posse de bola pro time da Portuguesa. Marquinhos Pedroso, tocou pro Dudu pra Pedroso, sambou, chamou pra dançar o Igor Inocêncio. Devolve, toca pra Pedroso, domina com a direita, toca essa bola, lado direito, campo de ataque, bola pro Quintana, tentou enfiar na frente pro ceifador, melhor no meio do caminho, o Filipinho, mais um corte pra ele, tocou pro Dodô, alongou o passe, ficou caído no gramado, foi falta, mas o árbitro deu vantagem. Mas só que o Jé tá sozinho, vai fazer o que lá? Pra cima da marcação ali do Patrick, pra lá, pra cá, tentou fazer a finta, caiu no gramado, pediu falta, o árbitro não deu. Melhor pro time da Portuguesa. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
passados, 21 minutos passados. É primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista para você, quarta rodada, estádio Canindé, em São Paulo. O placar, futebol interior aponta Ponte Preta 0, Portuguesa também 0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Que bom, que gostoso ter você com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Ô, Marcelo. Amarelou. Amarelou pro Gé por reclamação. Agora eu vou te falar, hein? Esse assistente, o Miguel Catani, o Ribeiro da Costa, tá com o braço engessado, não é possível. Ele tá com a bandeira levantada toda hora. Terceiro impedimento que ele dá do Gé. Na minha opinião, 2 deles ele errou e vem aí prejudicando os poucos contra-ataques que a Ponte tem. Olha a macaca. Agora uma jogada estourada. Quem sabe pode dar certo, posição legal. Gé invadiu a grande área, fez o corte, tá sozinho, tocou pra quem vem de trás. Era o Elvis. O time demora muito pra chegar também, né? Demora muito pra chegar. Se eu fosse o Gé agora, quando fez o corte, eu batia pro gol, hein? André? E nitidamente dá pra ver uma lacuna entre o meio-campo da Ponte e o ataque. Olha aí, mais um cartão. Felipinho, amarelado, é o segundo amarelo no jogo. Segundo para jogadores da Ponte, Felipinho amarelado. O meio-campo da Ponte vai se complicando na partida. Agora, esse meio-campo, o Brigatti vai ter que conversar no intervalo, pegar um pouco mais, principalmente ali o Luiz Felipe e também o jogador. O Felipinho chegar um pouco mais próximo, porque senão não adianta um contra-ataque até o meio-campo chegar, a Portuguesa já se recompôs e já saiu jogando, Corsato. E teve, além do cartão do Felipinho, na falta pra cima do Marquinhos Pedroso, eu achei que ele foi muito assim, daquele jeito, né? Com o time da Ponte, né? Mas ele deu um cartão para a Portuguesa também pro número 8, o Dudu. É o Dudu. Não sei se foi por uma falta no lance anterior ou por reclamação. No lance anterior, Dudu, né? Miraima. Muito bem. Amarelado, é o primeiro da Portuguesa no jogo. 2 amarelos para jogadores da Ponte, informando o restaurante do Dadá. Aquele lance lá do Gé, então, o Gé chegou e não tinha ninguém, né, perto dele, e aí ele tentou tocar pro Elvis, que vinha ali na meia-lua da grande área, a zaga da Portuguesa cortou. Se eu sou ele, eu tinha batido pro gol. Enfim. Bom, tem bola rolando também no Nabia Bichedi, o jogo começou no mesmo horário desse jogo da Ponte. O Red Bull vai empatando com o Palmeiras pelo placar de 0-0. Mais tarde, 9h35 da noite, com Lucas de Souza dando recado, Albert Cavalcante e Eduardo Tolentino. Canais de Futebol Interior transmite em Guarani e Mirassol. Na seguidinha desse jogo vai estar na íntegra na Valinhos FM. Teremos também Água Santa e Santos. Olha a Ponte, bola enfiada no comando dentro da grande área, sai, a zaga tira dali, a bola voltou para Ponte Risso, dominou, tocou pro Dodô, invadiu a grande área, pra lá, pra cá, pro Elvis, pro gol, pra fora do gol. Chute torto, mascado, pra fora do gol, André. E a Ponte tentou mais uma vez, né? O chute aí do Dodô, a bola resvalou na zaga da Portuguesa, foi embora pela linha de fundo. Vamos lá, e tomou um tapa o jogador da Ponte. Foi aquele cartão lá que ele deu pro Dudu. Aliás, foi o Igor Inocêncio. Foi o cartão que ele deu pro Dudu. No cartão do Dudu. Isso. A Portuguesa desce e continua 0-0, Canindé informando concessionária sim. Muito bem, lembrando que amanhã, sequência da rodada, tem Botafogo e Santo André, Inter de Limeira e São Bernardo e ainda Novo Horizontino e Ituano. Você confere tudo no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Portuguesa pela direita, bola do Krigor, da direita pra esquerda, pra Vitor Andrade, cruzou na boca do gol, pequena área, sai do gol, goleiro. Na área que nada, quase ali na marca do pênalti. Pedrão saiu do gol, 2 tempos para fazer a defesa. Tinha um monte de jogador da Portuguesa lá, hein, André? E o Pedrão assustou agora porque ele saiu em 2 tempos, né? Ele abafa a bola no ar, deixa picar. Essa picada é muito perigosa, mas saiu já jogando o goleiro da Ponte e continua 0-0, Canindé informando Café Canecão. Abraços, boa noite para Vivi e Cristina. Viviane, tudo bem, querida? Boa noite para você, obrigado pela audiência. Filipinho já tem cartão, tem que tomar cuidado. Dominou, fez a finta para cima do Giovanni Augusto. Toca a bola para Elvis, na categoria, dominou, passou o primeiro, não passa o segundo por baixo. Vem no corte o Vitor Andrade pro time da Portuguesa. Solta essa bola para ceifador aqui no campo de defesa, ele domina, toca a bola para Zé Ricardo. Na cavadinha, tocou a bola pelo lado esquerda para Vitor Andrade. Vitor Andrade domina pro time da Portuguesa. Pensa, toca essa bola no meio pro Dudu também, já tem cartão.
São 3 cartões amarelos no jogo, 2 para Ponte, 1 para o time da Portuguesa. Bola para Zé Ricardo, deixa passar, bola do outro lado para Quintana. Patrick tá pedindo, ele vê, toca para Patrick. Zagueiro, 4 zagueiro da equipe da Portuguesa. Vai tocando bola, Lusa. Bola pelo lado esquerdo para o Marquinhos Pedroso. Marquinhos Pedroso domina para o time da Portuguesa aqui pelo lado esquerdo. Daqui a pouquinho vamos estar no FM também, já, hein? Daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite em Valinhos, nos 87.9. Posse de bola para o time da Portuguesa, vai tocando bola, Zé Ricardo, chega do pé de ferro, Igor Inocêncio, ganha para o time da Ponte, mas bate por último no jogador da Ponte, lateral, posse de bola para o time da Portuguesa, campo ofensivo, lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Ronaldo Neto tá dizendo que tá parecendo um jogo de Série A3, não de Série A1. Posse de bola pro time da Portuguesa. Chega por ali, Matheus Silva bate na bola. Aí, jogador da Portuguesa deixou o pé ali, hein? Jogador da Portuguesa deixou o pé, o árbitro marcou a falta. E o Gé reclama, a bola ia sobrar pro Gé, mas também tava sozinho lá no campo de ataque. Ele deu falta aqui no campo de defesa, André. De novo isolado e como você disse, o jogador da Portuguesa deixou o pé. Foi camisa número 2 do Douglas Borel. Ele deixou o pé em cima do Matheus Silva, falta já marcada. Lance favorece a Macaca, continua 0-0, Canindé, Portuguesa e Ponte Preta, informando Restaurante do Dadá. 52% da nossa audiência entendendo que a Ponte Preta ganha o jogo da Portuguesa. Tá lá no YouTube para você votar na enquete aqui dos canais Futebol Interior. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada na frente pra Gé, subiu com o Zé Ricardo, ganhou, mas a bola voltou, sobrou pro time da Portuguesa com o Dudu. Na boa na categoria, toca a bola pro jogador zagueirão da Lusa, que é o Patrick. Patrick pro Pedroso, pro Vitor Andrade, tocou errado. Melhor pro Filipinho, tem cartão, Filipinho, cuidado, Filipinho. Pro Dodô, ajeitou, perna direita, bateu pro gol, pra fora do gol. Tá certo que tem que bater pro gol, né? Mas tava muito longe, né, André? Muito longe, ele tinha 2 jogadores. Ele tinha na direita, ele tinha o Elvis, e à esquerda ele tinha o Gé. Ele preferiu bateu de perna direita, longe da meta do Tomazella, tiro de meta para a Portuguesa, continua 0-0 no Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, informando concessionária sim, e agora chegou a Ponterror. Torcedor da Ponte Preta com um bom público da Macaca. Bola pra Ponte, lado direito, Gé invadiu a grande área, caiu no gramado, o árbitro disse que não foi nada. Se enrolou com o Patrick lá, hein? Se enrolou com o Patrick lá, é claro que se tivermos alguma irregularidade no lance, o VAR vai chamar, mas pra mim, jogada legal, os dois se enrolaram lá dentro da grande área, sobrou pro Tomazella, goleiro da equipe da Portuguesa, André. Não houve nada, hoje acabou trombando com o zagueiro, segue o jogo, continua 0-0 no Canindé. Tem muita gente aqui nas redes sociais reclamando daquela agressão lá do número 8 da Portuguesa, o Dudu tomou cartão amarelo, né? Em cima do Igor Inocêncio, o pessoal entendendo que o VAR poderia ter chamado. Achei que não foi pra tudo isso, não. Cartão amarelo pra mim tá de bom tamanho. Tá bom. Eu entendi assim. Wilson Correia, Lula dos Santos tá aqui no YouTube, no Facebook. Roberto Santos também, o Luiz Augusto Duarte Simas. O Wagner Santos. Vai Ponte. Esses dois são bons, obrigado, ô Wagner. Sou eu sim, Wagner. Cada dia mais bonito, você percebeu, né, meu querido? Abraço pra você, viu? Posse de bola pra Portuguesa, Giovanni Augusto dominou, bate no Emerson Santos, aí chega Marcelo. O Matheus Henrique, o Matheus Silva, capitão da Ponte, mete o pé na bola, tira dali. Fala, André. O detalhe é que a TV mostra 2 vezes o lance, aquele lance do Gé. No último momento, o pé esquerdo do zagueiro da Portuguesa, que acompanhava ele ali, acho que era o camisa número 3, ou aliás, o 4, o Patrick, toca no pé do Gé. Mas o Gé já estava já desequilibrando e já caindo ao solo, mas toca sim o pé esquerdo do Patrick no pé direito do Gé. Eu confesso que entendi que foi jogada normal, enfim, como você falou, pra mim o Gé já estava desequilibrado quando foi tocado, já estava caindo, então pra mim também normal. Posse de bola pro time da Portuguesa, pra Pedroso pelo lado esquerdo, bem à esquerda, toca pra Giovanni Augusto, ele bate bem pro gol, dominou, pensa, toca a bola, ponta esquerda, Vitor Andrade vai pra cima da marcação do Luiz Felipe, saiu da ponta, veio pro meio, tocou pro Giovanni, são 3 da ponta na marcação, voltou pro Zé Ricardo, bateu, fora! Pra
pra fora do gol. A Portuguesa também arrisca de longe, André. E arrisca muito. E dessa vez foi com o Zé Ricardo. Chute forte, providencial de perna direita. A bola passou à direita da meta do Pedrão, que se esticou todo para chegar na bola. Tiro de meta para a Macaca. Continua 0-0, Canindé informando o Café Canecão. O André fragou bem mesmo, a torcida Serponte chegou e chegou já com o jogo em andamento. Pra variar, né? Pra variar, a torcida da Ponte chegou chegando, tá lá a torcida jovem, a Serponte e a Ponterror. Mas imagina chegar em São Paulo às 7 horas da noite, André. Vai entrar no Canindé às 9. Ou você chega 1 ou 2 horas da tarde ou esquece, velho. Esquece. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roberto Santos, ele tá concordando com você, André. Tá dizendo que na opinião dele foi pênalti pra cima do Gé. Posse de bola pro time da Portuguesa pelo lado esquerdo. Segura aí, Macaca. Nada de já era pra Lusa. Pro Giovanni Augusto, tocou pro Dudu Krigor. Dudu fez a finta, puxou a perna esquerda, bateu pro gol. Fraquinho. Ainda bem, hein? Na boa. Pro goleiro da Ponte, Pedrão, ficar com ela, André. E o Dudu Miraíma deu um corte agora que eu vou te contar, hein? Deixou sem pai, sem mãe o marcador da Ponte Pretano. Chutou forte de perna esquerda. Bem postado, o Pedrão fez a defesa, já repôs, continua 0-0 Canindé, informando concessionária sim. Manda abraço aqui também pro nosso companheiro, nosso amigo, nosso internauta, o Luiz Carlos Pereira. Valeu, Luiz, obrigado, viu? Bora Ponte, obrigado aí pelo elogio, tamo junto, meu amigo. Posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo pro time da Portuguesa, bola com Pedroso. Pedroso dominou, parou, pensou, tocou pra Zé Ricardo. Ele domina, solta essa bola lado esquerdo pra Giovanni Augusto, pra Zé Ricardo. Ele apoia bastante o volante da equipe da Portuguesa, passou o primeiro, passou o segundo, não passa o terceiro. Quem era no terceiro? Era ele, Filipinho. Chega, mete o pé na bola, paga geral, já tem cartão amarelo. É lateral, posse de bola lado esquerdo pra Portuguesa. Tem pressa, Lusa, Dudu bateu o lateral rapidinho, não esperou nem o Pedroso chegar. Bola pra Giovanni Augusto, encostou na marcação, Filipinho, bola pro Dudu, quem marcar o Dudu também é o Filipinho, só dá Filipinho na marcação, Dudu dominou, solta essa bola no meio pra Vitor Andrade, de calcanhar, deu certo, o errado que deu certo, sobrou pro Giovanni, carrinho do Emerson Santos, na verdade era do Dodô, a bola sobrou pra Douglas Borel, bate na bola, Giovanni Augusto chega na recuperação, Gabriel, o Risso, lado esquerdo, argentino da Macaca, sai jogando pra Ponte Preta, joga essa bola na frente pro Gé, cara, tá sozinho o Gé. Sozinho no campo de ataque. Batalhador, né? E você viu que no lance anterior o Filipinho pagou geral ali porque o Igor Inocêncio pelo lado direito, o esquerdo de ataque da Portuguesa, nem o Igor Inocêncio nem o Luiz Felipe estão acompanhando. Ele tá se matando sozinho ali, já tá com um palmo de língua estendido, o Filipinho de tanto que tá correndo. E na frente o Gé, um lutador, né? Um brigador. O Gé sozinho, ninguém encosta nele. Então, para a segunda etapa, o Brigatti vai ter que corrigir isso daí, senão vai ficar difícil, Marcelo. Neuci Lucato, oi amigos e amigas Ponte Pretanos, vamos ganhar Ponte, obrigado, abraço pra você Neuci, posse de bola pro time da Ponte, bola com Elvis, ele tem habilidade, mas são 3 da Portuguesa na marcação, aí ele ficou vendido, bola com o Krigor, chegou Emerson Santos, ganhou pro time da Ponte, ficou sentindo o Emerson Santos, caiu no gramado, a entrada do Krigor, tá parado o jogo, e atenção torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Girando, passados 34 minutos passados, primeiro tempo de jogo. OTD, Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Noite chuvosa de quarta-feira em São Paulo. 34 minutos passados do primeiro tempo. O placar no Canindé tá assim, ó. 0 Ponte Preta, 0 Portuguesa. 87.9, a voz da nossa gente. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente depois da Voz do Brasil nos 87.9, obrigado pela lembrança aí, viu, Felipe Marques? André Luiz está comigo, fala boa noite para a audiência da Valinhos FM aí, André. Muito boa noite a você, ligado em 87,9 Valinhos FM, alô Valinhos, a terra do figo, aquele abraço. Abraço para a rapaziada da Valinhos FM, diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, a equipe técnica da Maila Siqueira e do Gustavo Baldezinho. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente nos 87.9 da Valinhos FM. Um abraço pra galera da Ediclar Presentes, pro Zé de Carvalho, pra todo o pessoal ali do Centrão de Valinhos acompanhando a gente. Ponte Pretano de 4 costados. E agora o jogo tá parado. Você é valiense, né? Você é valiense. Valiense da Gema. Da Gema. Nascido em 1972, no dia 9 de dezembro, no Hospital Municipal de Valinhos, ao lado do mala do Carlos Corsato. Nossa, mas você tem um ano de diferença de mim só?
o Carlos Corsato veio de bônus. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Jesus amado. Veio de bônus. Veio de bônus. Posse de bola pro time da Portuguesa. Pelo lado esquerdo, domina por ali. Giovanni Augusto sai da ponta, vem pro meio, pensa. Igor Inocêncio tá na marcação. Dominou, enfiou na frente. Posição legal do Vitor Andrade, lado esquerdo, invadiu a grande área. Chega na recuperação o time da Ponte. Emerson Santos e Luiz Felipe. Agora Luiz Felipe que vai na caça dele. Emerson Santos? Não, Emerson Santos. Não, Emerson Santos. O cara tava virado, rapaz. É que o árbitro não deu a falta, deu só lateral. Mas chegou, parecia um trator pra cima do jogador da Portuguesa. Lateral, posse de bola, lado esquerdo pro time da Portuguesa. Olha que bolão do Giovanni Augusto pro ceifador. Bateu pro gol, pra fora. Se deixar o Giovanni Augusto livre, ele vai fazer isso aí toda hora. É escanteio pros caras, hein, André? E no toque de Giovanni Augusto, passou no meio de 4 jogadores da Ponte. O Henrique Dourado saiu por trás da zaga e chutou forte. A bola resvalou ali na zaga da Ponte, foi embora. Escanteio lado esquerdo. Giovanni Augusto, olha a Portuguesa. Olha a Lusa, vai pra bola. Giovanni Augusto chuveirou na boca do gol. Pedrão dá um murro na bola. Tira dali. Pro time da Ponte Preta, ela vai cair aqui na intermediária. Agora campo de defesa, Pedroso recuou, tocou pro Zé Ricardo. Mais adiantado é o Elvis, vai correr pra cima ali do Dudu. Posse de bola pro time da Portuguesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. A nossa transmissão, a nossa jornada esportiva tem a mesa de som, de áudio do Felipe Marques, com a direção geral do Elcio Paiola e do Dr. Arthur Eugênio Matias, que tá tenso hoje, nessa noite de quarta-feira. Posse de bola pra Ponte, dominou, boa bola do Risso, deu certo pro Dodô, invadiu a grande área, fez a finta, vai pintar o golaço, bateu, Tomazella pra defender. Era o Igor Inocêncio. Fez uma finta maravilhosa, quase gol da Ponte, a Ponte recuperou, e Inocêncio bateu pro gol, trava a zaga da Portuguesa, o Igor Inocêncio ia fazendo um golaço, Tomazella evitou o primeiro gol da Ponte no jogo, André. E que golaço seria, Igor Inocêncio deixou na saudade com um corte o zagueiro da Portuguesa, e chutou forte de perna esquerda, canto baixo direito. Tomazella fez um milagre, evitando o primeiro gol da Ponte, olha a Macaca. Macaca na ponta direita, a bola com o Elvis, cruzou, fechado na boca do gol pro Dodô, chega a zaga, tira, na sequência o Dodô fez a falta. E aí o Risso também acabou levando, na sequência do ceifador, tá caído no gramado lateral esquerdo da Ponte Preta. André, Portuguesa e Ponte Preta. A Portuguesa é melhor, mas a Ponte até que deu uma ajeitadinha aí, tá conseguindo chegar, né, André? Como eu dizia, a Portuguesa ao longo desse primeiro tempo tem um volume maior de jogo. Chuta mais, porém quando a Ponte desce, a Ponte desceu agora por 2 vezes no contra-ataque, é nítido. A Ponte espera a Portuguesa, o esquema tático do Brigatti, a Ponte espera o Portuguesa e sai no contra-ataque, principalmente pelo setor direito aqui com o Igor Inocêncio e também com as bolas enfiadas do Elvis para o Gé. Esse é o jogo da Ponte. Agora há pouco uma linda jogada, merecia o gol, hein, o Igor Inocêncio, linda defesa do Tomazella. O jogo é lá e cá. A Portuguesa tem um pouco melhor de volume de jogo, mas a Macaca aperta. Placar justo até aqui, 0-0, meu caro Marcelo Corsato. Você está nos canais Futebol Interior conosco, Valinhos FM. Vamos juntos, jornada dupla nesta noite de quarta-feira. Ih, tem jogador da Portuguesa ali pedindo substituição, hein, André? E já levou a mão na panturrilha, na virilha tradicional, mão da virilha do lado direito. É o 7 da Portuguesa, o Vitor Andrade, e parece que não vai dar pra ele não. Ele tava fazendo um salseiro por ali, hein? Em cima do Igor Inocêncio e também do Luiz Felipe. Pena pra Portuguesa, bom pra Ponte Preta, que pra mim era o melhor jogador do time da Portuguesa, André. Vai mexer. Vai entrar o Felipe Marques, né? Vai entrar o Felipe Marques, número 21 na Portuguesa, e tá saindo machucado, provavelmente com um belo estiramento, o camisa número 7, Vitor Andrade. Primeira alteração processada pelo Dado Cavalcante na equipe da Portuguesa, informando o Café Canecão. Então, confirmando, Felipe Marques, né? Felipe Marques, 21. Agora temos o Felipe Marques na técnica, na mesa de som, de vídeo dos canais Futebol Interior, e tem Felipe Marques no gramado. Os dois são bons, hein? Os dois são bons. Os dois são bons, e para distinguir o nosso Shazam aqui e lá jogando é o Felipe Marques. Posse
posse de bola para a Portuguesa, ele domina. Felipe Marques dominou para o time da Portuguesa, solta a bola para Zé Ricardo. Zé Ricardo domina pela meia esquerda, solta a bola para Pedroso, chega, bate na bola Elvis. Bola se perde, vai embora a lateral. O Elvis também tentou dar um migué ali, hein? Tentou dar um migué o Elvis ali, a bola bateu nele e foi embora. Lateral, posse de bola para o time da Portuguesa. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 40 minutos e 50, quase 41. Vamos arredondar, vai. 41 minutos passados. Segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista, Série A1. Já o segundo giro, porque a Portuguesa vem em campo de ataque. Bola com o Borel pelo lado direito. Chega, bate na bola, zaga da Ponte. A bola se perde e vai embora. Rapidinho. 41 passados deste primeiro tempo. No Canindé, segue 0 Ponte, 0 Portuguesa. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Escanteio para Lusa. Se segura aí, Ponte. Finalzinho de primeiro tempo, 41 minutos e meio. Tem uma muvuca, todo mundo se pegando dentro da grande área. Todo mundo se pegando, parecendo balada. Vai Giovanni Augusto, chuveirou na boca do gol. Subiu, Luiz Felipe tirou. A bola caiu aqui na entrada da grande área. Jé subiu, o Krigor também. Sobe com ele, o Igor Inocente de novo. Dentro da grande área, tira de soco. O goleiro da Ponte, o Pedrão, mas foi com tudo pra cima dele ali, o ceifador. E aí o árbitro parou, marcou a falta. O goleiro da Ponte tá caído ali pertinho da marca do pênalti, viu, André? Mas também vou te contar, a entrada que o Henrique Dourado deu no Pedrão, Pedrão no ar, ele chegou ali, chegou pegando legal o Pedrão de costas, pegou as costas do goleiro da Ponte, lance paralisado, favorece a Macaca, continua 0-0 no Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, 0 Portuguesa, 0 Ponte Preta. E eu vou te contar, viu, Marcelo, essa chuteira do Elvis, presta atenção na chuteira vermelha do Elvis. Essa chuteira deve valer um carro zero, cara. É, todo mundo quer ter, né? Mas só o Elvis tem ela. É o Elvis. O Elvis até que não tá mal no jogo. Pegou pouco na bola, mas quando pegou, fez fumaça, né, André? É, e vem sendo o jogador mais lúcido do meio campo da Ponte. E outra, todo mundo fala, o Elvis tá gordo, o Elvis é isso, o Elvis é aquilo. O Elvis é jogador para meio campo, mas sem ele no time, o time cai tecnicamente drasticamente. Então o Elvis, ele é um dos jogadores, tem que deixar ele jogar até onde dá. Até onde dá tem que deixar ele aí, porque ele é o motorzinho do time, é o elo de ligação entre meio campo e ataque, além da técnica dele, né, que é incomparável, não dá para se comparar com muitos meias por aí, bem abaixo tecnicamente do que o Elvis. É isso, a Ponte Preta tem posse de bola, perdeu, recupera, o time da Portuguesa, 43, Borel vem pro campo de ataque, solta a bola na frente, Filipinho no carrinho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. De novo vem Portuguesa, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, Risso para fazer o corte, mais um escanteio no jogo pro time da Luz, André. E pelo lado direito, último toque do bom lateral, o Gabriel Risso vem se destacando no jogo, é escanteio lado direito de ataque, a Portuguesa desce, 0-0 Canindé. Giovanni Augusto jogou na marca do pênalti, sobe a zaga da Ponte, Elvis tirou, mas deu de presente pro Pedroso, Pedroso recuperou essa posse de bola, toca a bola para Felipe Marques, entrou agora há pouco no lugar do Vitor Andrade, vai para cima dele o Elvis, ganhou da marcação, bateu no Elvis por último. O Elvis fica pé da vida, mas foi lateral para o time da Portuguesa no campo de ataque. Só a Portuguesa tem a posse de bola. 44 minutos passados deste primeiro tempo, segue 0-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você com a gente por aqui. Bom, pelas estatísticas, a Portuguesa tem 59% de posse de bola. Krigor dominou, entrada na grande área, Filipinho por trás, segundo o Luiz Flávio na bola, recupera a Ponte com o Dodô, será que dá um contra-ataque aí para fazer o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo? Bola para Elvis, círculo central do gramado, boa bola lado esquerdo, é pro Gé, dominou, pode cortar e bater com a direita, Gé, cortou, bateu pro gol, bateu na zaga, voltou, sobrou pra Ponte, quem domina por ali é o Filipinho, tocou na esquerda pro Risso, cruzou pro Gé, vai fazer, bateu! Cabeça nela! Já era! Gol! Ponte no Canindé. É gol. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão.
Na marca de 44 minutos passados deste primeiro tempo. Eu disse, será que o primeiro já era? Sai no finalzinho do primeiro tempo e não é que deu certo. Cruzamento que veio da esquerda. Encontrou o Gé, pertinho, um pouquinho à frente da marca do pênalti. Ele deu um peixinho na bola para estufar a rede do goleiro Tomazella, que nada pôde fazer. Cruzamento do Risso na cabeça do Gé, pro fundo da rede. Gé, J-E-H. Pode comemorar a festa toda sua da torcida da Ponte do Canindé no Brasil e no mundo. É, capitão Tomazella, essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Agora no placar do Canindé, Ponte Preta tem 1, Gé é o nome do gol. Tá desbloqueado o placar no Canindé. 0 pra Portuguesa. Detalhe, selfie do gol e o árbitro apita o fim do primeiro tempo no estádio do Canindé. É, a Ponte Preta vai pra rede. Eu acho que ele apitou o fim do jogo. Se ele não apitou, a gente apita de novo aqui. Não tem problema, não. Detalhe, selfie do gol aí, André Luiz. E o detalhe é que tudo começou com o Dodô no meio campo. Ele serviu a Igor Inocêncio, que viu a passagem de Gabriel Risso. O bom lateral esquerdo argentino da Macaca levantou a cabeça e cruzou no meio de 4 jogadores dentro da área da Portuguesa. Gé, o artilheiro Gé testou forte no ângulo superior direito de Tomazella, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, em São Paulo. Agora Gé, camisa número 9, Ponte 1, Portuguesa 0. É, e eu menti quando fingi que não te queria. O jogo não terminou, não. O primeiro tempo continua, viu? E por enquanto não apareceram uns acréscimos ainda. Eu não vi. Mais 4. Agora. Boa, André. 4 minutos de acréscimo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 47 minutos e meio, o gol da Ponte foi a 44, Gé de cabeça, 1-0 para Macaca, o segundo gol do Gé no campeonato Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. É, e agora a Ponte faz uma falta aqui no lado esquerdo, em cima do zagueiro que foi lá, o Patrick. Cara, essas bolas aéreas dentro da grande área. São perigosas. Final de primeiro tempo. Eita nós, hein, André? Ah, que sufoco. E o torcedor Ponte Pretano não tem paz, né? Essas faltas bestas que são feitas na linha lateral. A linha lateral não traz perigo para ninguém. Agora uma perigosíssima pelo lado esquerdo. Se prepara Giovanni Augusto na bola. Chega por ali Marquinhos Pedroso também. Lance de perigo à meta do Pedrão. Giovanni Augusto chuveirou a meia altura na grande área. Chega, Filipinho mete o pé na bola, tira dali, cai no peito. No peito do Zé Ricardo, solta essa bola para Dudu. Dudu levantou, tocou dentro da grande área. Vai pintar o gol de empate. Bateu Pedrão para pegar. Patrick, se ele fosse atacante, aquele é zagueiro. Se ele fosse atacante, sei não, hein, André? É, e o detalhe é que no levantamento pelo setor direito de ataque, de novo, a zaga da Ponte parando e o Patrick saiu na cara do Pedrão, que fez um milagre. Com a perna esquerda fez a defesa, evitando aquele que seria o gol de empate da Portuguesa. Olha a Luz apertando no finalzinho do primeiro tempo. A Luz quer o gol de empate ainda no primeiro tempo. Bola pelo lado direito de ataque. Isso! Pra mim no carrinho, na boa. Pra mim, o melhor jogador da Ponte. Ganhou, soltou essa bola, enfiou na frente, era pro Gé, se enroscou ali com o zagueiro da Portuguesa. Ei, Gé, você já tem cartão, hein, Gé? Você fez o gol, mas cuidado aí, Gé. Marcelo. Cuidado aí, Gé. Vai, André. Só pra destacar para o internauta, ouvinte da Valinhos FM, que partida do Risso, hein? Ele não perde uma pelo lado esquerdo e o gol saiu dos pés dele. Boa atuação até aqui do camisa número meia dúzia, o Gabriel Risso, o argentino da Macaca. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Oswaldo Teixeira Duarte. Para 44, 45, de 44 para 45. Jogada pela esquerda, Gé. Peixinho nela, mandou pro fundo da rede. Jogadores da Portuguesa vão conversar com o Luiz Flávio. Jogadores da Ponte também. A Ponte Preta vence. A Portuguesa perde. 1 para Ponte, 0 para Portuguesa. Acompanhando a saída dos jogadores no gramado. Reportagem Futebol Interior, Valinhos FM. Na bola, André Luiz. É, e o Henrique Dourado vai lá reclamar, mas vamos ouvir aqui jogadores da Portuguesa, Zé Ricardo. Mas pelo quarto jogo seguido, a Luz acaba
começando atrás, né, Zé? A gente tá fazendo um bom jogo, acabamos tomando um gol ali num detalhe. Acredito que foi falta. É um lance de interpretação do árbitro. Acabou que prejudicou a nossa equipe, a gente tomou o contra-ataque, acabou levando o gol. Acho que tinha que ter matado a jogada lá em cima, mas vamos procurar melhorar o nosso jogo e tentar empatar e virar a partida. Essa palavra de Zé Ricardo, volante da Portuguesa, meu caro Marcelo Corsato. Vitória importante por enquanto da equipe da Ponte Preta. Importantíssima essa vitória para Macaca, indo a 5 pontos dentro do campeonato. Gé vai falar com a gente. Fala, Gé! Boa noite a todos. Acho que a equipe meu veio fazendo uma boa partida. Desde o começo, desde o lado do vestiário, nós determinou que o professor pediu, o que é a tradição da Ponte Preta, né? É raça, desde o começo, desde o primeiro segundo ao último segundo ter raça, ter vontade. Acho que o time, esse primeiro tempo aí, ninguém deixou a desejar, né? Marcamos bem, nós tivemos a oportunidade ali, e graças a Deus ali no cruzamento do nosso amigo ali, eu consegui cabecear e fazer o gol. Nossa, amigo. Fala pra ele, pô, Gabriel. No momento do gol, o jogador fica, não sabe pra onde correr. Ali eu tava, acho que no campo que eu fiz o gol, corri pra ali, foi o momento que eu achei pra correr, os caras veio, mas isso aí faz parte, já passou e vamos pro segundo tempo. Aí, esse é o Gé, o estilo Gé de ser, o nosso amigo ali que usou para ele e ele fez o gol, Marcelo Corsato. O nosso amigo. E depois do gol, né, ele correu ali em direção... Muito amigo. Ele correu em direção da torcida da Portuguesa, deu um pequeno BOzinho ali, mas e o Gé já tem cartão, hein? O Gé já tem cartão. Mas não deu nada não tomou cartão. Se ele toma cartão amarelo no lance ali depois do gol, ia ser expulso, né? A Ponte tem Gé e Filipinho amarelados e o Dudu amarelado pela Portuguesa. Muito bem, final de primeiro tempo, o André Luiz agora vai tomar aquela aguinha, vai descansar e a gente vai pro intervalo. Aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, já de volta com o Intervalo FI, trazendo informações do Campeonato Paulista, falando desse primeiro tempo, fazendo um resumo da vitória parcial importante da Ponte Preta, a primeira até aqui no campeonato. 1 pra Ponte, 0 pra Portuguesa, no Canindé nessa noite de quarta-feira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje já era Marcelo Corsato.
Seja sempre bem-vindo, bom ter você aqui nos canais Futebol Interior nessa noite de quarta-feira, são 8 da noite mais 26 minutos, 8 da noite mais 26 minutos. Seguimos agora com o intervalo FI aqui nos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM 87.9. Lembrando que na seguidinha deste jogo da Ponte Preta, hoje jornada dupla, teremos o jogo do Guarani e Mirassol e Guarani com o Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Eduardo Tolentino. A Ponte Preta vai vencendo, a Macaquinha vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0, já 44 minutos do primeiro tempo, uma jogada de esquerda do cara ali, que ele disse, né? O Gabriel Risso cruzou e ele deu um peixinho na bola, mandando a bola para o fundo da rede. A Ponte Preta, portanto, vence o jogo e vai aí, é claro, subindo na tabela de classificação e fazendo 3 pontos, a primeira vitória da Ponte, parcial, bem verdade, dentro desse campeonato paulista. Posse de bola no primeiro tempo, deixa eu atualizar aqui, para trazer os dados do jogo para você que está nos ouvindo. A posse de bola 59% para a Portuguesa, 41% para a Ponte Preta. Você vê aí, escanteios foram 3, cartões amarelos 3, né, tá na tela. E os 3 escanteios foram para a Portuguesa, viu, gente? Cartões amarelos, 2 para a Ponte, 1 para a Portuguesa. Vamos lá, eu quero ver se eu acho aqui os chutes a gol. Portuguesa, 6. 3 no gol. A Ponte, 2 chutes no gol. 1 em direção ao gol, né? A cabeçada conta como conclusão ao gol, né? O gol no finalzinho do primeiro tempo. A Ponte vai vencendo, portanto, a equipe da Portuguesa. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa audiência. O Nelson Letrinta Júnior, cruzamento perfeito do argentino, gol do Gé. Edilson Roberto, o time tá bem, conseguimos um gol. Demos sorte. Aparecido Alves, daqui da arquibancada, tô vendo um time mais marcador, dando menos espaço. A gente falava na Hora da Macaca, aliás, você que não conhece ainda, toda segunda-feira, 8h30 da noite, no YouTube Hora da Macaca. Você procura lá, você acha, se inscreva lá no canal. Tem a Hora da Macaca e a gente fala muito de Ponte Preta, viu? Dos jogos, do jogo que aconteceu, do que vai acontecer e da situação também de toda a Associação Atlética Ponte Preta. O chofer da praça saiu da live, ou vai sair, e tá mandando um grande abraço para todo mundo. Obrigado aí todo mundo que tá acompanhando a gente. Neuci Lucato, obrigado pelo carinho também. Bom, daqui a pouco eu vou lá no Facebook. Eu vou agora no Facebook, daqui a pouco, hora que tivermos possibilidade aí com o André, a gente vai fazer uma tabelinha aqui para comentar o jogo, mas fica tranquilo, André, pode descansar no momento, tem problema não. Roberto Santos está junto com a gente, Patron no cruzamento, Dari Ponte, lateral bom esse da Ponte, cara, o primeiro jogo que vi gostei do Patron. Vamos Ponte, tá dizendo o Biel. Acabou o primeiro tempo, agora não foi na hora que o narrador falou, depois do gol tivemos mais 4 minutos, né, Wilson? Obrigado, viu? Abraço pra você e pra todo mundo aí. Estamos na Valinhos FM 87,9, diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin, e também aqui nos canais Futebol Interior, nessa noite de quarta-feira. Lembrando que na seguidinha tem o jogo do Guarani, tá? Falar em jogo do Guarani, deixa eu ver como é que tá o jogo do Palmeiras. Intervalo de jogo por lá, na Bia Bichedi, 0 para a equipe do Red Bull, 0 para o Palmeiras. Deixa eu atualizar aqui para ver se é isso mesmo. É isso, 0 para o Red Bull, 0 para o Palmeiras. Sempre bom dar um F5 lá no placar ao vivo quando você estiver acompanhando, tá bom? Red Bull 0, Palmeiras 0, intervalo de jogo. Tivemos ontem Corinthians 1, São Paulo 2. 9h35 da noite, transmissão dos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Guarani e Mirassol, mesmo horário, vamos acompanhar Água Santa e Santos. Amanhã, 7 da noite, tem Botafogo e Santo André, Internacional e São Bernardo, Novo Horizontino e Ituano. Bom, esse resultado, essa vitória parcial da Ponte, parcial, gente, 1-0, coloca a Ponte na segunda colocação do Grupo B, com 5 pontos em 4 jogos. Mas já é um alento aí para o torcedor ponte-pretano. 8 da noite, mais 30 minutos, André Luiz, ele que esteve nas reportagens aí no primeiro tempo, também dando a palhinha do jogo. Quero saber aí a sua visão desse primeiro tempo, vitória parcial da Ponte Preta, gol no finalzinho do primeiro tempo, 44 para 45 minutos, o Gé de cabeça, 1-0 para Macaca. E aí, André? Um primeiro tempo em que a Portuguesa teve o maior volume de jogo, sim,
As primeiras estocadas foi pelo lado da Portuguesa, pelo lado direito, principalmente ali com o Douglas Boral, e pelo lado esquerdo o Giovanni Augusto fazendo fumaça ali. Até que a Ponte começou a se sentar em campo a partir dos 15, 18 minutos de jogo, já em duas enfiadas do Elvis para o Gé. O Gé sofreu nada mais, nada menos do que 4 impedimentos nesse primeiro tempo, que no meu entender 2 não foram. E por pouco a Ponte no contra-ataque já se via que a intenção do Brigatti, o esquema tático dele era realmente por uma bola, o contra-ataque, a Ponte descer e abrir o placar. E foi exatamente isso que aconteceu. A Ponte, no finalzinho da partida, quando tinha um pouco, conseguiu equilibrar o volume de jogo com a Portuguesa, uma estocada ali do Dodô, que serviu ao Igor Inocêncio, que lançou o bom jogador o Gabriel Risso, na minha opinião, para mim até aqui, apesar do gol do Gé, ele e o Gé, os 2 melhores jogadores da Ponte até aqui nessa primeira etapa. O cruzamento na cabeça do Gé, o Gé não perdoou, cabeceando no ângulo direito do superior do Tomazella, abrindo o placar. Para mim, o placar justo, pelo esquema tático proposto pelo Brigatti, pelo time da Ponte hoje muito mais cadenciado, muito mais proposto aquilo que o técnico quer que seja feito dentro de campo, porque não adianta o técnico instruir e os jogadores não fazerem dentro do gramado. Então, para mim, placar justo até aqui, apesar do bom volume de jogo da Portuguesa, a Ponte vence 1-0, o gol do Gé, meu caro Marcelo Corsato. Arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira e os seus comandados, foram bem no primeiro tempo? Foram, nada grave assim do Luiz Flávio de Oliveira, é um bom árbitro, é um dos árbitros de destaque dentro do estado de São Paulo. E uma invertida ou outra aqui. Os 2 impedimentos que eu achei que não foi falha dele, foi do senhor Miguel Caetano Ribeiro da Costa, que levantou a bandeira, que até eu disse em momento do jogo que ele deveria estar com o braço esquerdo engessado, porque ele subia a bandeira toda hora, era só o Gé pegar na bola, a bandeira subia. Mas nada de grave, para mim a atuação boa até aqui do árbitro Luiz Flávio de Oliveira Corsato. Muito bem, vamos ver se a Ponte vai voltar com a alteração. Eu vejo ali o Filipinho, eu vejo o Gé, jogadores que estão com cartões amarelos, né? Você, se fosse o treinador da Ponte, mexeria, André, pro segundo tempo? Olha, pelos que estão amarelados, sim. Principalmente o Felipinho. E eu tiraria também. Eu colocaria o Leonaldi. Colocaria o Leonaldi ali para conter um pouco mais, mas é aquele detalhe, né, Marcelo? A Ponte também não pode recuar muito, porque se recuar muito vai trazer muito, principalmente pelas alas, o lado esquerdo ali, que foi um sufoco a marcação do Giovanni Augusto junto com o Vitor Andrade, que foi substituído pelo Felipe Marques. Ali estava sendo um salseiro. Veja que o Luiz Felipe e o Igor Inocêncio ali na direita os dois marcando, não estava praticamente dando conta do recado. Mas no meu entender, o Brigatti vai ter que mexer, principalmente o Felipinho, que está amarelado. E quem mais está amarelado? Mas o Gé ele não deve mexer, viu, Marcelo? Quem vai mexer é o técnico da Portuguesa. Eu acho que ele vai tirar o cara que tá amarelado lá, o Dudu, hein? E quem vai entrar é o Ricardinho, ex-Guarani e ex-Novo Horizontino. Vamos ver qual placa que vai subir. Vai subir a 8. É a 8. É isso. 8. Então, mais uma mudança na equipe da Portuguesa. Foi embora o camisa número 8, amarelado, Dudu Miraima, para a entrada do 18, Ricardinho Marcelo Corsato. Eu entendo que o Dado Cavalcante acerta, né? E acho que o Brigatti deveria ter feito a mesma coisa. Pelo menos o Filipinho eu já teria tirado no intervalo. Colocar o Leonaldi, tem o Fraga, né? O Fraga. Enfim, daqui a pouco você passa até o banco de reservas da Ponte Preta pra gente, tá? Agora, Luan, Leonaldi, Renato, Castro, Fraga, Gabriel Santiago, Ramon Carvalho, Nilson Júnior, João Gabriel, Polvidiero e Luiz Aquim. Muito bem, vai começar o segundo tempo, posse de bola da Portuguesa, apita o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Segundo tempo de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Vem comigo.
Marcelo Cossato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Vamos juntos, eu, você, com André Luiz, Felipe Marques na mesa de som e toda a equipe dos canais Futebol Interior conosco. Valinhos FM 87,9. A Portuguesa vem, já quer o gol de empate no começo do segundo tempo. Bola aqui com o zagueirão Quintana. Chegou a zaga da Ponte, tirou a bola, voltou, sobrou com o Giovanni Augusto. Bateu ali no jogador da Ponte, no Matheus. Pediu o toque de mão. Não, melhor pra Ponte. Emerson Santos tocou essa bola, lado direito pra Gé. Gé para, pensa, domina. Toca errado pro Filipinho. Melhor pro time da Portuguesa. Ceifador ganhou, chegou pra cima dele a marcação do time da Ponte. A bola com o Matheus Silva. Chegou o Edson. Explode na marcação. Tira dali contra o Krigor. A bola se perde, vai embora. Portanto, o time da Portuguesa com Tomazella, capitão do time. Douglas Borel, Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso, Zerro, Ricardo, Ricardinho, Giovanni Augusto, o Felipe Marques, Henrique Dourado e o Krigor. Esse é o time do Dado Cavalcante para o segundo tempo. A Macaca, sem nenhuma alteração, mesma equipe do primeiro tempo, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Matheus Silva e Gabriel Risso, Emerson Santos, Filipinho, que já tem cartão amarelo, Elvis, Luiz Felipe Jack, que fez o gol no final do primeiro tempo e tem cartão amarelo, Dodô, time do técnico João Brigatti. Vamos que vamos para a sequência do jogo. Quem sabe um resultado importante, 3 pontos para a Ponte Preta. A Ponte precisa muito da vitória para sair da parte de baixo da tabela, para animar o torcedor neste começo de campeonato. E se a vitória vier fora de casa contra o bom time da Portuguesa, posse de bola para o time da Portuguesa. Quem domina por ali é o Zé Ricardo. Zé Ricardo dominou, sai da ponta, vem para o meio, toca a bola para Krigor. Krigor vem aqui para trás como caranguejo. O Filipinho tá na cola dele, tá na marcação. Ele solta essa bola, toca um pouco mais atrás para Quintana. Quintana soltou na frente, era para o Krigor. Chegou, deu o bote, ganhou da marcação Dodô, só que perdeu na sequência. A bola voltou com o Krigor, soltou na frente, chega a bola ali para o Giovanni Augusto, bate na bola, o Emerson Santos perdeu, a bola volta, sobra pro time da Portuguesa, pro Giovanni Augusto, na esquerda pro Pedroso, chega com ele Luiz Felipe, e aí a bola bate no Pedroso, bico esquerdo da grande área, vai embora, posse de bola, tiro de meta pra Ponte. André. É o último toque do Pedroso, tiro de meta para a Macaca, continua início de primeiro tempo, de segundo tempo, no Canindé, a Ponte vence com gol de Gé, 1-0, informação para Café Canecão. Aqui no Facebook Futebol Interior tem o Thiago Aguiar com a gente, tá bravo com o time da Portuguesa, tá dizendo que o time da Portuguesa tá uma mãe. Você pode participar com a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook e YouTube. Você que tá no canal de áudio, tá no Placar ao Vivo, tá no Radiosnet, tá no nosso site acompanhando a gente. Obrigado, viu, pela grande audiência. E você que tá em FM 87.9 em Valinhos, na Valinhos FM, ó. Aquele abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Tamo junto, Campeonato Paulista, parceria Futebol Interior, Valinhos FM. Posse de bola pro time da Portuguesa. Ó, o Krigor meteu uma caneta pra cima do Filipinho. Se segura aí, Filipinho. Você já tem cartão, Filipinho. Chegou pra cima do ceifador, pediu falta. O árbitro não deu, melhor pra Portuguesa. Zé Ricardo solta a bola pra Giovanni Augusto. Meia à esquerda, toca na ponta pra Felipe Marques, da ponta pro meio. Felipe Marques encara a marcação ali do Filipinho. Para, pensa, solta a bola um pouco mais atrás pro Giovanni Augusto. Deu pro Felipe Marques. Encosta na marcação dele o Filipinho. Emerson Santos também tá na cola ali do Giovanni Augusto. Ele pede a movimentação do Krigor. Bola na esquerda pro Pedroso. Ameaça cruzar. Felipe Marques passa, ele não toca. Solta a bola um pouco mais atrás. Ainda campo de ataque, lado esquerdo. Corredor ofensivo pro time da Portuguesa. Pro Zé Ricardo, pro Pedroso. Deu pra Ricardinho. Entrou no intervalo de jogo. Tocou a bola pra Giovanni Augusto. Pra Felipe Marques, pra Giovanni Augusto. Meia esquerda. Puxou pra perna direita. Ameaçou bater pro gol. Preferiu tocar pra quem tá perto dele, que é o Ricardinho. Na direita pra Douglas Borel. Vem o ex-lateral da equipe do Bahia. Tocou pra Giovanni Augusto. Pra Borel, Giovanni Augusto, Borel invadiu a grande área, chega Dodô, sangue frio do Dodô, hein? Fez cavadinha dentro da grande área ali, fez altinha na grande área, depois explodiu, tirou dali, André. Parecia que ele estava no Polo Norte, de tanto sangue frio, embaixadinha no meio de 3 jogadores da Portuguesa, dentro da área da Ponte. Olha, vai ter sangue frio assim lá no Canindé, meu caro Marcelo Corsato. Seja bem-vindo. E vem Portuguesa, olha o lance pela direita, Borel cruzou na boca do gol, Edson. Isso, Edson. Não complica, meu filho. Não complica, meu filho. Dá de zagueiro, mete a bola para lateral. Lateral, posse de bola para o time da Portuguesa. Lá do direito, a Portuguesa sufoca. Estamos com 4 minutos e 40 passados desse segundo tempo. A Ponte vence, a Portuguesa perde. Borel, latereio, bola para dentro da grande área. Chega, a zaga da Ponte tira. Caiu na entrada da grande área para Ricardinho de cabeça na pequena área para pegar o goleiro. Sai do gol, Pedrão, fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Que bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia aqui na Valinhos FM também. Aqui nos canais Futebol Interior. Bom ter você. E agora o jogo tá parado. Por que o jogo tá parado, André?
É porque para variar pegaram o Gé, né? Pegaram o Gé por trás, falta para a Ponte, frontal a meta do Tomazella. Continua 1-0, a Macaca vence no Canindé com gol de Gé, informando concessionária sim. Tamo junto, falta pra Ponte. É meia distância, né? Mas se pegar bem na bola, vamos dar um trabalhinho ali pro goleiro Tomazella, capitão da equipe da Portuguesa, hein, André? É verdade, lance de perigo a meta do Tomazella e vale destacar a presença do torcedor Ponte Pretano no Canindé. Olha, aumentou bastante, hein? Um bom número de torcedores da Ponte presente esta noite no Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Quase 6 minutos passados do segundo tempo. Bola pra dentro da grande área, vem Ponte. Elvis chuveirou na boca do gol, subiu a zaga. A bola voltou, sobrou o Filipinho. Aí chega Marquinhos Pedroso de Peixinho, tira dali. A bola volta, sobra no campo intermediário pro time da Ponte Preta. Quem recupera é Igor Inocêncio. Tocou essa bola pro Gabriel Risso, fez o cruzamento, fez assistência pro gol da Ponte pro Gé. Deu pra Gé, virou o jogo, tocou do outro lado pro Elvis, bateu pro gol, bate no Pedroso. Que virada do Gé, hein? O Elvis aplaude. Elvis tentou bater pro gol, não sei se tinha o cruzamento pra dentro da grande área, mas a bola explodiu no Pedroso, foi embora. Escanteio pra Ponte, se eu não tô enganado, o primeiro escanteio da Ponte no jogo, André. É isso mesmo, e detalhe que visão de jogo do Gé. Ele virou lá do outro lado pro Elvis, e o Elvis inteligente, viu que o zagueiro ia passando, tratou de mandar a bola no corpo do zagueiro da Portuguesa e com isso a Ponte ganha escanteio. Olha o Elvis na bola. Quem sabe o segundo já era pra Ponte. Elvis vai pra bola lado direito, chuveirou na boca do gol. A bola passa por todo mundo, sobrou lado esquerdo. Vem a batida pro gol, bate no Krigor. Bateu no Krigor, chegaram a pedir toque de mão ali. A bola voltou, sobrou aqui da intermediária. Vamos ver quem vai nessa bola. Luiz Felipe, tira daí, Luiz Felipe. Tira daí, Luiz Felipe. Tira daí, Luiz Felipe. Meteu o pezão na bola, tirou, jogou lá no campo de ataque, ninguém da Ponte. Cai, explode no peito do Douglas Borel. Pela direita tocou a bola para Zé Ricardo. Zé Ricardo tocou a bola para Giovanni Augusto. Levantou a cabeça, tocou. Meia direita para o Felipe. Chega por ali o Ricardinho no meio do caminho. Chega a zaga da Ponte. Patrão, Gabriel Risso. Para tirar a lateral, posse de bola lá do direito para a Portuguesa. Tem pressa, Ricardinho. Tocou para o Giovanni Augusto. Dominou, tocou para o Felipe Marques. Entrada da grande área, dá para trás. Edson tá na cola dele. Para o Krigor. Ameaçou bater para o gol. São dois na marcação. Ele cortou, soltou na frente. Ceifador. Tocou para o Ricardinho. Passou por ele. Melhor para a Ponte, sai jogando. Elvis tocou a bola para Filipinho, deu para Dodô. Dodô dominou, chega para cima dele, o Quintana empurrou. Empurrou, Quintana. Eu vi daqui, hein? E olha que eu tô narrando o jogo no Taquaral, em Campinas. E o jogo é no Canindé, falta pra cima do Dodô, tá parado o jogo, André. Não adianta, o Quintana chegou com tudo em cima do Dodô. O tamanho do Quintana, o tamanho do Dodô, ele chegou atropelando o menino. Lance divisória de meio campo, lado esquerdo. Divisório de meio campo, favorece a Macaca. Vem para a cobrança ali o Edson, camisa número 3. Continua, a Macaca vence no Canindé, 1-0 o gol do Gé. Ponte no ataque. O Edson bateu a falta, ela caiu no pé do Elvis, que deu de calcanhar pro Dodô, solta a bola pra Filipinho, meia esquerda toca pra Patrão, dois na marcação, um deles é o Ricardinho, outro é o Krigor, aí ele jogou na frente, explodiu de novo no peito do Borel, o Elvis reclamou, a bola voltou, sobrou Quintana, deu pra Borel, Gé chegou, fez a falta. Falta pro time da Portuguesa no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. O Edilson Roberto aqui no YouTube tá dizendo: o Brigatti poderia experimentar o Renato no lugar do Dodô. Eu acho que no lugar do Gé, viu, o Edilson? Que o Gé já tem cartão. Ponte tem posse de bola aqui no campo de defesa. Foi empurrado o Filipinho, o árbitro não deu. Borel dominou, tocou pro ceifador, passou por ele. Sobrou do outro lado do bico esquerdo. É pro Giovanni Augusto, bateu pro gol, desvio. Pra fora do gol. Pra fora do gol. Tem que marcar, tem que encostar no Giovanni Augusto. Escanteio, mais um no jogo pra Portuguesa. Escanteio, quinto escanteio do jogo pro time da Portuguesa. É o quarto, viu, André? E de novo o Giovanni Augusto. Ele fintou e chutou. A bola resvalou na zaga, foi embora. Lado direito, mais um escanteio para a Portuguesa. Vem o próprio, camisa 10, Giovanni Augusto na bola. Agora ali, atrás do gol do Pedrão, Leões da Fabulosa tá lá fazendo a festa. Vai pra bola, Giovanni Augusto. Os jogadores da Portuguesa estão aquecendo quase dentro do campo. Não pode isso, né? Não pode. E só pode aquecer 5, eu acho. Tem um monte ali aquecendo. Tem uns 8 ali. Escanteio, bola pra dentro da grande área, segura aí. Caiu todo mundo, hein? Rapaz, eu vi ali um braço, hein? Espero que não seja do jogador da Ponte. Caiu para Zé Ricardo. Zé Ricardo dominou, tocou na esquerda para Pedroso. Olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol. A bola caiu pro Quintana, bateu pro gol, para fora.
O Krigor, no cruzamento que veio da esquerda, jogou de novo pra dentro da grande área, sobrou pro Quintana, bateu pro gol, ela passou, foi embora. Tiro de meta pra Ponte. Essa passou, André. E a Portuguesa vem apertando, desta vez com o Quintana. Bate e rebate, acabou sobrando para ele que pegou de primeira, de perna direita. A bola passou à direita da meta do Pedro Rocha e foi embora. Tiro de meta para a Macaca, que vence 1-0 no Canindé, informando o Café Canecão. Internauta dizendo que a Ponte Preta recuou demais no jogo. O Carlos Corsato tá acompanhando a gente. Fala, mano, mais feio. Tá ouvindo a gente, diz que tá vendo o jogo e ouvindo a nossa transmissão. Obrigado. Hoje ele meteu atestadão. Olha a Ponte, será que dá? Será que dá pro Luiz Felipe? Será que dá, Luiz Felipe? Não deu. Recuperação por ali do Patrick, dominou, sai jogando, solta essa bola lá do esquerdo. Era pro Giovanni Augusto. Ah, boa, Igor Inocêncio. Categoria. Agora sai jogando pra Ponte, tocou pro Emerson Santos. Que passe foi esse, Emerson Santos? O Luiz Felipe tava do seu lado, Emerson Santos. Ah, aí não dá, né, André? Não tem como, né, Marcelo? Bom, com já início de segundo tempo, passados aí 11 minutos, tomou amarelo agora o camisa número 9 da Portuguesa, hein? O 9 da Portuguesa, o ceifador, que acabou tomando amarelo. É o Henrique Dourado, amarelado, mais um amarelo no jogo, é o 4º na partida, segundo para jogadores da Portuguesa, informando concessionária sim. Ele deu uma chegada ali pra cima do Gabriel Risso. Do Risso, né? E aí o árbitro, depois que o jogo parou, mostrou cartão amarelo, portanto, pro Henrique Dourado, o ceifador da Portuguesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Olha, lá em Bragança Paulista segue Red Bull Bragantino 0, Palmeiras também 0. 0-0 por lá, daqui a pouquinho tem Guarani, tem Mirassol, tem Guarani, tem o De Souza, tem o Cavalcante, tem o Tolentino, tem o Marques, tem toda a equipe dos Canais Futebol Interior. Vem com a gente também na Valinhos FM, posse de bola pro time da Portuguesa com Marquinhos Pedroso. Pedroso dominou, tocou pro Felipe Marques da ponta pro meio, na cavadinha, jogou dentro da grande área, ceifador pediu pênalti, hein? Pediu pênalti, caiu lá dentro da grande área, a bola voltou, sobrou pela direita, é pro Krigor, deu pro Ricardinho, ceifador tá caído, a bola é pra ele, chegou pra Giovanni Augusto, bateu pro gol, bate na zaga da Ponte Preta. Bate na zaga da Ponte Preta, os caras estão em polvorosa. Ô Marcelo, e o detalhe que os jogadores reserva da Portuguesa ficam fazendo uma baita pressão ali ao lado esquerdo do gol da Ponte, onde está a torcida Leões Fabulosa. Isso não pode. Isso não pode. A pressão que os jogadores da Portuguesa estão fazendo, eles têm que ficar atrás da placa e não na frente da placa. É que não tem muito espaço ali. Vamos ver o lance. Cara, assim, ele tropicou no jogador da Ponte, ele tropicou no Risso, né? Não foi nada. Foi nada. Agora eu quero ver esse outro lance aqui, ó. Na chegada, a bola a bola bateu no carrinho, na boa, o Edson chegou e tirou. Eu acho que eles estão reclamando demais. Pra mim não foi nada. Lá, foi da perna do Edson. E outra, se a bola bateu na mão do Edson, bateu quando ele tava com a mão protegendo ali, né? Então, não foi nada. Não foi nada. Segue o jogo. O Portuguesa quer ganhar no grito. Bola voltou pro time da Portuguesa depois da cobrança do lateral. Olha o zagueirão onde tá, aqui no campo de ataque. Bola pra Pedroso, meia esquerda, Marquinhos Pedroso. Dominou, tocou pra Giovanni Augusto. Deu essa bola, tocou pro outro zagueiro que vem pro campo de ataque. Ele é habilidoso. Foi fazendo a fila, Patrick. Pro Pedroso, lado esquerdo, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Matheus tirou, voltou de novo. Filipinho mete o pé na bola pra tirar dali. Que sufoco, meu pai amado. Pela direita vem Douglas Borel, tocou a bola pra Krigor. Se segura aí, Macaca. Chegou, o Filipinho fez o corte. É por isso que o Fortaleza quer. O menino é bom. Eu vou falar abaixo. O menino é bom, hein? Esse Filipinho joga muito, hein? E pelo jeito vai embora logo, logo. Esse Filipinho é bolão. É posse de bola pro time da Portuguesa. Bola com o Zé Ricardo. Zé Ricardo tocou a bola para o jogador que é o Patrick. Patrick deu para Pedroso. Pedroso sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Giovanni Augusto. Na verdade é o Zé Ricardo. Agora quem recebe? Zé Ricardo. Dominou, 2 na marcação. Quem fez o corte? Quem fez o corte? Ele. E aí o Elvis reclamou do corte do Filipinho, Elvis. Não, não, também que no pé, aí não dá. Aí não dá, né? O Filipinho tá certo, tá cortando todas e já tem cartão no jogo. Posse de bola pra Portuguesa, bola pra dentro da grande área, enfiada, jogada na frente pro Douglas Borel. Correu, evitou a saída, a bola não saiu, encosta na marcação, o patrão é o Gabriel Risso. Deixou cruzar na boca do gol, Edson. Isso, Edson, tira, Edson. Ela subiu, foi lá na lua, voltou pra terra, caiu no gramado do Canindé. Aí chegou, fez a proteção, o jogador da Portuguesa. Zagueirada da Portuguesa, tá todo mundo no ataque, rapaz. Patrick, Quintana, volta pra cima do Quintana, tá parado
passado o jogo, corredor direito, campo ofensivo para Portuguesa, André. Pelo lado esquerdo, quando a Ponte faz a primeira alteração, tá indo embora o camisa número 8 da Macaca, que é o Emerson Santos, para a entrada do 13. 13 na Macaca é o Castro. Castro, 13, tá no jogo. O 8, Emerson Santos, foi embora. Vai fechar a casinha, o Brigatti, muito cedo ainda, hein, Marcelo? Ele vai colocar... O Castro, na verdade, de origem, ele é volante. Ele foi contratado para a Copa Paulista do ano passado, né? E ele jogava de volante, depois ele foi recuado. E aí o Brigatti colocou ele no final do Campeonato Brasileiro como zagueiro. Mas a origem do Castro é volância. Só que o Filipinho tá amarelado. Só que o Filipinho tá jogando muita bola. O Filipinho, olha... Pra mim é um dos destaques da Ponte no jogo. Pena que tem cartão amarelo. Alteração então na Ponte. Falta pra Portuguesa. Vai Pedroso. Pra bola. Chuveirou na boca do gol. Toque de cabeça pra fora do gol. Quintana. Subiu de cabeça, balança a cabeça porque ele tava sozinho. Quase o gol de empate da Luz, André. E no meio da zaga da Ponte, no cruzamento do meia dúzia, o Marquinhos Pedroso, Quintana meteu a testa na bola, subiu mais do que 3 jogadores da Ponte que estavam marcando e a bola foi por sobre a meta do Pedro Rocha. Tiro de meta para a Macaca que vence até aqui. 1-0 no Canindé, informando... Concessionária, sim. Na enquete lá no YouTube, 52% dizendo que a Macaca vence o jogo. Por enquanto estamos ganhando. Gol de Gé no primeiro tempo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 16 minutos e 40, 16 e 40, passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1, quarta rodada, quarta-feira no Canindé, em São Paulo. O placar Futebol Interior, Valinhos FM aponta. Portuguesa não tem nada, Ponte Preta tem um gol do Gé. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Esse caboclo sou eu, com você aqui nos canais Futebol Interior, comigo André Luiz, o repórter feliz, e Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior. Marcelo. Oi. Que tá jogando o seu Gabriel Risso, camisa meia dúzia, ele não perde uma bola pelo lado esquerdo defensivo da Ponte. É isso, a Ponte Preta, alguns jogadores se destacando. Posse de bola, pro time da Ponte. Na verdade, a Portuguesa, a bola recuada pro goleiro, perigo, fez a carga ali o Dodô, ele tocou pro Pedroso, sai jogando, a bola sobrou pra Ponte, recupera, Castro foi pra bola, bate no Ricardinho, bateu no jogador da Ponte, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo, favorece o time da Portuguesa, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo a gente na sua casa, no carro, no trabalho aqui, Portuguesa e Ponte Preta e Portuguesa. Vamos juntos, a Portuguesa segue, insiste, persiste, não desiste. Krigor dominou, bateu pro gol, escorregou, a bola se perde, vai embora. Pra mim, sem desvio, então é tiro de meta pra Ponte, hein, André? Tiro de meta pra Ponte, quando nesse momento dado faz mais uma alteração na Portuguesa, tá indo embora o número 11, o Krigor, para a entrada do 19. O 19 que é o Paraíso, no lugar do Krigor, informando o Café Canecão. Menino da base, o Paraíso, também atacante, né? Tem moral lá na Portuguesa, o Paraíso, hein? É bom jogador na vaga do Krigor, que deu esse chute a esmo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Humberto, tá aqui no YouTube, mandando um vai Ponte. Você que tá no YouTube também, dá um joinha pra gente aqui, dá um like, compartilha a nossa transmissão. Muito bom ter você junto com a gente por aqui, obrigado pelo carinho, viu? Pela audiência. Você que tá no canal de áudio também, tá bombando o nosso canal de áudio. Você que tá na Valinhos FM 87.9 em Valinhos. Muito obrigado, seja bem-vindo. Jornada dupla, hein? Futebol até a meia-noite na Valinhos FM, porque tem Guarani e Mirassol na sequência com o De Souza, dando o recado, gaveta na área. Lucas de Souza. A Albert Cavalcante, o repórter mais bonito de Valinhos. E também o Eduardo Tolentino. Que fase do Tolentino, hein? Que fase! Mesa, trabalho técnico do Felipe Marques. Na Valinhos FM, a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin. Aqui vem o time da Portuguesa, bola pelo lado esquerdo, sai da ponta, vem pro meio, Felipe Marques tocou pro Giovanni Augusto, devolveu pro Felipe Marques, errado. Aí chega o Igor Inocêncio, ó,
bico nela. Bico na redonda, a bola cai aqui com o goleiro Tomazella. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Tá sobrando até pro Carlos, hein? Ronaldo Neto, Carlos Corsato, pé frio. Quando ele narra, a Ponte não ganha. Brincadeiras à parte, vai Ponte. Mas eu narrei Ponte Santos, viu? E o Carlos narrou os outros. Então o Carlos tá com mais moral que eu, porque tem 2 empates. Né? E eu tenho uma derrota cachapante aí contra a equipe. Na verdade, ele narrou contra a Inter de Limeira também, né? Não, ele narrou 2 empates. Ele narrou contra a Inter. Uma derrota e uma vitória hoje. Por enquanto, parcial, Ele narrou a estreia e contra o Mirassol, empate. E contra a Inter, empate. E eu narrei a derrota contra o Santos. A coisa foi feia, hein, o Ronaldo Neto? Então vamos deixar isso pra lá, vai. Atenção, torcedor, ligado aqui nos Canais Futebol Interior, Valinhos FM, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 21 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1, 4ª rodada, no Canindé, no OTD Oswaldo Teixeira Duarte. Segundo tempo de jogo, o placar tá assim, ó, a Portuguesa não tem nada. Gé foi pra rede, pra Ponte no primeiro tempo, 1 pra Macaca. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Sou Joe, com você aqui nos Canais Futebol Interior na Valinhos FM. Deixa eu dar um F5 aqui no nosso placar ao vivo. Atualizando o jogo do Palmeiras. Deixa eu ver aqui na Bia Bichedi. Segundo tempo, Red Bull 0, Palmeiras também 0. Verdão, que é do grupo da Ponte. Né? Era bom que o Palmeiras não vencesse, né? Pra segurar o Palmeiras. Mas você acha que o Palmeiras não vai se classificar? Você acha, narrador? Vai se classificar com o pé nas costas nesse grupo aí, o time do Palmeiras. Já tem 8 pontos, né? Mesmo com esse empate, 8 pontos o Palmeiras. E a Ponte com essa vitória tá indo à segunda colocação. Eu sei, viu, gente? Claro, eu sei. Ainda tem Guarani pra jogar, tem Água Santa pra jogar. Eu sei, mas deixa eu no meu momento aqui, né, André? Uma vitória é sempre uma vitória, né, Marcelo? Isso aí vai me deixa trazer aí calma pro elenco, pra comissão técnica, diretoria, né? A Ponte precisa dessa vitória e tomara que ela permaneça até o fim. O Edson Cláudio tá dizendo que a Ponte tá recuada demais. Está mesmo. O Edilson Roberto tá dizendo que falta um contragolpe. Você que tá ligado com a gente, seja bem-vindo. YouTube, Facebook, YouTube, Futebol Interior. Vem o time da Portuguesa Borel. E o Castro acho que vai tomar cartão, hein? Chegada firme pra cima do Giovanni Augusto. Pegou a canela direita do 10 da Lusa que tá caído. Doeu, hein, André? Essa doeu até em mim aqui, viu? Linha divisória de meio campo, lado direito. O Castro chegando no Giovanni Augusto, não saiu cartão, falta cobrada, olha a Lusa. Lado esquerdo, bola do Pedroso, tocou pro Felipe Marques, pra cima dele, Igor Inocêncio, Luiz Felipe, tem ali um exército da Ponte Preta na marcação, Luiz Felipe fica na marcação do Pedroso, encosta também o Elvis pra ajudar, é isso aí, Ponte, todo mundo marcando, todo mundo ajudando, não vai na categoria, o time não tá tão bem entrosado, vamos na raça, esse resultado é importante, agora o Gé fez um corte na bola do Giovanni Augusto, ela voltou, sobrou pra Portuguesa, a bola com o Borel, deu pra Giovanni Augusto, encosta o Filipinho na marcação, a bola bateu no Filipinho, mas deu sorte, sobrou pro Giovanni Augusto na boa, por baixo, Gabriel Risso, que lateral que a Ponte Preta arranjou, hein? Até que enfim, acertou o lado esquerdo, hein? Olha, eu vou falar um negócio pra você, hein? Arranjamos um lateral aí que fazia tempo que a gente não tinha. E agora uma falta pra cima do jogador da Ponte que tá caído no gramado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Chegando a marca de 24 minutos passados, primeiro tempo, a Ponte tá bonita na frente. 1 pra Ponte, Gé, primeiro tempo, 44, de cabeça chulap nela, 0 pra Portuguesa, primeira vitória da Ponte no campeonato por enquanto. Termina assim, acaba logo esse jogo, seu juiz. Elvis dominou, tocou pra Filipinho. Filipinho deixa a bola pra Dodô. 2 na marcação deles é o Ricardinho também. O Paraíso tá na marcação. A bola voltou pra Elvis. Toca essa bola pra Risso. Risso pra Elvis, pra Filipinho. Dominou. Ricardinho encosta na marcação. Filipinho sentiu o golpe, caiu no gramado. Era o Zé Ricardo que tava lá. O Luiz Flávio pede calma. O Quintana também. Todo mundo reclama. Falta pra Ponte, André. E é pelo lado esquerdo. Se prepara para a cobrança ali o camisa 10. Sempre ele, o craque, Elvis. Vai chover bola na área do Tomazella e eu vou te falar, viu, Marcelo? Acho que a torcida da Ponte nem vai se lembrar e muito menos sentir saudades do ala esquerdo, Arthur. Tá jogando bem o Risso hoje, hein?
Pra mim, a melhor partida dele, por enquanto, com a camisa da Ponte. E ele falava, né, que tava com condição física muito baixa. Elvis pra bola, segundo pau, vai pintar o gol! Pra fora! É possível. Pra fora do gol, todo mundo colocando a mão na cabeça, se lamentando. Matheus Silva livre no segundo pau, golpeou de cabeça. Ela passou isso aqui, ó. Isso aqui do gol do Tomazella. Quase o segundo da Ponte no jogo, André. E na linda cobrança de falta do Elvis, no segundo pau, ele achou o Matheus Silva, que testou. Por muito pouco a bola passou lambendo o poste esquerdo de Tomazella já batido. Quase a Macaca faz o segundo no Canindé. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. E o Edson cortou mais uma lá no grande área. O ceifador estava perto dele, ele cortou, jogou a bola aqui no campo de ataque. Ricardinho dominou para o time da Portuguesa, coloca o time da Portuguesa no campo ofensivo. A Ponte Preta toda atrás na linha da bola. Jogador mais adiantado está aqui no campo de defesa, que é o Gé. Ricardinho domina, tocou para Quintana, levantou a cabeça, soltou na frente. Isso, de cabeça faz o corte. Caiu com o Castro, jogou na frente. É pro Gé, brigou, caiu com o Elvis. 2 jogadores na marcação. Encosta o Zé Ricardo, ele toca a bola pela esquerda para Dodô, pedalou para lá, para cá, passou o primeiro, era o Zé Ricardo. A bola voltou, ele para, pensa, perna direita, solta atrás pro Risso. Isso vira, o jogo tentou a virada. A intenção foi boa, mas a execução foi ruim. A bola caiu ali pro Patrick. Patrick domina, tocou a bola no campo defensivo. Pela meia esquerda, solta a bola no círculo central do gramado. É pro Zé Ricardo, deu a bola para Ricardinho. Domina ex-jogador do Guarani. Solta a bola para Giovanni Augusto, também ex-jogador do Guarani. Solta a bola para Douglas Borel, dominou. Jogador da equipe da Portuguesa, lateral direito, corredor direito. Solta a bola, minha direita. É para Giovanni Augusto, tá livre de marcação. Aí ele vira o jogo, da direita pra esquerda, no peito do Felipe Marques, da ponta pro meio, bateu pro gol e Pedrão soltou, voltou, Paraíso, Pedrão defendeu, milagre no Canindé, evita o gol da Portuguesa. A Portuguesa insiste, persiste, não desiste, de novo com Felipe Marques, tocou pro Paraíso, invadiu a grande área, Pedrão saiu nos pés do Paraíso pra pegar o goleiro da Ponte Preta, Pedro Rocha, sensacional o goleiro da Ponte, André. Em 2 lances, lindas defesas do Pedrão, agora dessa vez nos pés do Paraíso, evitando aquele que seria o gol de empate da equipe da Portuguesa. E o Luiz Flávio vai lá, dá uma dura no Pedrão, ele não é médico nem nada, é apenas árbitro de futebol, não sei porque ele tá dando dura no jogador da Ponte. Mas tá lá falando, esbravejando com o goleiro da Ponte Preta, que fez 3 verdadeiros milagres em 2 lances na sequência, evitando o gol de empate da Portuguesa. Continua 1-0, a Macaca vence no Canindé, informando o Café Canecão. Rapaz, e se o Paraíso cai dentro da grande área, o árbitro ia dar pênalti, porque o Edson, ele errou o bote, cara. Ele errou o bate. É que o Paraíso tentou fazer o gol, e aí o Pedrão foi esperto e saiu nos pés dele e fez a defesa. Você, André, uma pergunta que não quer calar. Já esteve nos pés do Paraíso? Não, eu acredito que não. Um dia estarei lá, mas ainda acho que falta um pouquinho de chão para estar nos pés do Paraíso, meu caríssimo Marcelo Corsato. Pedrão Paredão, tá dizendo Edilson Roberto. João Vidal, boa noite, Corsato, boa noite. Feliz com o resultado, vai ser 2-0 pra Ponte. Já tivemos chance, mas a Portuguesa também teve, viu? João, a Portuguesa também teve, o Pedrão salvou a gente algumas vezes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Muito bom saber que você ouve a gente, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Estamos no Dion 87.9 para Valinhos e toda a região, na Valinhos FM. Seja bem-vindo, parceria Valinhos FM pro Campeonato Paulista com os canais Futebol Interior. E vamos renovar pro Campeonato Brasileiro. Olha a Portuguesa, bola para dentro da grande área, Pedrão de novo. Cara, tem hora que dá um apagão na zaga da Ponte, né, velho? Marcelo. O ceifador tava livre dentro da grande área. Vai, André. E a Portuguesa tá chegando, hein? E tá sentindo, tá pressionando. O Brigatti vai ter que mexer nesse time, vai ter que dar uma oxigenada nesse time. Principalmente jogadores que estão amarelados aí, porque senão a coisa vai complicar e falta ainda mais 15 mais os acréscimos.
Ele colocou só o Castro, né? Colocou só o Castro na vaga do Emerson Santos. Portuguesa daqui a pouco vem aí com 2 alterações, as 2 últimas da Lusa, que vem de novo pro campo de ataque, insiste, persiste, não desiste, 30, o toque eletrônico do Felipe Marques, e quem domina aqui pra Portuguesa é o Felipe Marques, solta essa bola pra Giovanni Augusto, pra Pedroso, lado esquerdo, descolou o cruzamento dentro da grande área, Paraíso de cabeça, ainda bem que ele tava desequilibrado, deixa sair essa bola, é tiro de meta pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 30 minutos e 40 passados deste segundo tempo. Campeonato Paulista, Série A1, 4ª rodada, nessa noite de quarta-feira, 31 de janeiro, no Canindé. O placar, FI Valinhos FM aponta, gol de Gé no primeiro tempo, 1 para Macaca, 0 para Lusa. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos Canais Futebol Interior. Vamos lá, André, 2 alterações, troca nas laterais da Portuguesa. Foi embora o Douglas Borel com a 2 para a entrada do 17, o Rony. E foi embora o camisa meia dúzia Marquinhos Pedroso para a entrada do 16, que é o Eduardo Diniz. Troca de laterais, então, o time da Portuguesa. Eduardo Diniz já fez até gol no campeonato, né? Número 16, e o Rony, número 17. Cara, eu não entendi muito bem, só se os caras estavam cansados, porque pra mim, o Douglas Borel e o Marquinhos Pedroso estavam fazendo uma fumaça danada, um por cada lado lá, hein, André? Ele trocou as 2 alas, dá pra entender o que fez o Dado. Ele trocou as 2 alas para ter uma maior mobilidade, jogadores que entram com todo o gás, para a descida mais rápida da Portuguesa, que o que ele tá querendo é isso. Ele viu que o Brigatti colocou mais um homem no meio campo, mais um marcador, que o Cássio está servindo ali como uma espécie de terceiro zagueiro, hora volante, e ele precisa de velocidade nas alas para aí chegar ao gol do Pedro Rocha, Marcelo Corsato. Olha, a Portuguesa vai pintar o gol de empate. Paraíso no peito, pegou o goleiro. Cara, se ele bate de primeira... Um abraço. E ligou legal o campo de ataque. O time da Ponte Preta, bola com o Dodô. Tá sozinho, Dodô. Esperou a chegada do companheiro. O Filipinho tocou a bola pra Elvis. Elvis domina, toca a bola pra Castro. Castro dominou, tocou a bola pra Filipinho. A Ponte vai tocando bola. Vence o jogo. 1-0 pra Ponte Preta. Chegou ali o Gabriel pra cima da marcação do lateral direito, o Rony. O Rony falou, o Gabriel levantou o pé. O árbitro disse, não, segue o jogo. A bola bateu por último no Rony. Então é posse de bola lateral pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Daqui a pouquinho tem Guarani, tem Mirassol e Guarani com toda a equipe dos Canais Futebol Interior, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante, Eduardo Tolentino e Felipe Marques. A Ponte está no ataque pela esquerda, bola com Elvis. Elvis de primeira soltou essa bola, tocou ali pro jogador que é o Risso. Risso para Elvis, soltou na esquerda pro Jets, colou o cruzamento. Tinha ninguém dentro da grande área, mas a zaga da Portuguesa cortou. Último toque do Quintana, linha de fundo, escanteio lado esquerdo, sempre ele, Elvis na bola. A Macaca vence, a torcida da Ponte canta e dança no Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Se eu sou o Brigatti, eu tiro o Gé, coloco o Renato e tiro o Filipinho, coloco o Leonaldo, cara. Faça essas 2 alterações aí para não ter problema, porque o Rony já entrou querendo atazanar a vida do Gé ali. O Gé baixou a cabeça, escanteio pra Ponte. Lado esquerdo, pra bola Elvis. Vamos lá, coloca na cabeça de alguém, Elvis. Elvis chuveirou na boca do gol, colocou na cabeça do Zé Ricardo. A bola voltou, sobrou pra Dodô. Dodô. Entrada da grande área, podia bater pro gol, perdeu. Foi fazer firula, perdeu. Melhor pra Portuguesa, recuperou. Aí chega o Edson. Sério, Edson. É isso, Edson. Tá certo, você tava sozinho no campo de ataque, podia ter dominado. Mas tá certo, Edson. Nada de inventar. E foi eu falar e o Brigatti me ouviu. O Brigatti tá ouvindo os Canais Futebol Interior, hein, André? Tá indo embora o 9G para a entrada do 11 Renato. Mais uma alteração, a segunda processada pelo Brigatti. Na Macaca, informando o Café Canecão. Eu, como não tenho compromisso com o erro, né? Então, quando acho que o técnico acerta, né?
Pra mim acerta então o Brigatti, porque o Gé já tinha cartão, tava cansado, ele coloca o Renato, tem aí fôlego para um tempo, né? Já passamos de 34 minutos, estamos chegando a 35 do segundo tempo. O Renato pode fazer uma fumaça maior ali do que o Gé no campo de ataque, hein, André? É verdade, é o que chamamos hoje do jogador oxigenado, dá mais oxigênio, o Gé também já estava pendurado, novo ânimo para o ataque da Macaca, e o Renato, que é bom jogador, pode espetar mais um para a gloriosa alvinegra, meu caro Marcelo Corsato. Aqui no YouTube, o Edilson Roberto não concorda conosco, não. Ele disse, Gé, não, tiraram o Gé, não, mas já foi. Posse de bola pro time da Portuguesa, vem pro campo de ataque com o Eduardo Diniz. Descolou cruzamento dentro da grande área, sobrou pro ceifador, bateu pro gol, vai pintar o gol, a bola vai saindo pra fora. Pra fora do gol. O Felipe Marques pegou a sobra. Tava livre. Enfiou o pé direito, um bico, quase que ele fura a bola, fura a rede. Ela passou isso aqui do gol, meu Deus do céu, quase gol da Portuguesa, André. E o detalhe aqui do cruzamento que veio pelo setor esquerdo, quem acabou errando o chute foi o jogador Henrique Dourado. A bola sobrou pro Felipe Marques, que chutou, tinha o gol feito, hein? Bateu de perna direita, a bola passou lambendo o poste baixo direito do Pedro Rocha, foi embora. Sorte da Ponte, que vence até aqui. 1-0 a Portuguesa no Doutor Oswaldo Teixeira Duarte. A Portuguesa vai vencendo, a Ponte Preta... A Portuguesa vai vencendo, pelo amor de Deus, cara. A Ponte Preta vai vencendo. Ponte Preta vai vencendo. Você que está acompanhando a gente no canal de áudio, de repente não conhece muito a nossa transmissão, aqui a gente faz o jogo com a camisa da Ponte Preta, né? Então, a nossa transmissão ela é parcial, mas sempre respeitando o adversário. A Portuguesa, que é um gigante do futebol brasileiro, tradicionalíssima Portuguesa. Bola para dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira, sobrou Zé Ricardo para Felipe Marques, para Zé Ricardo na entrada da grande área. Gente, tira essa bola daí. Tem jeito não de tirar essa bola daí? Tiraram, mas a Portuguesa recuperou a segunda bola, caiu com o Ricardinho. Ricardinho tocou na direita, posse de bola para Rony. Rony domina para o time da Portuguesa, puxou para a perna esquerda, soltou na frente para Felipe Marques, por baixo chegou Filipinho. A bola voltou para Rony, lado esquerdo, descola, cruzamento na boca do gol. Edson limpa a grande área, ela cai com o Zé Ricardo. Que sufoco, meu povo, que sufoco, meu Deus. Bola com o Rony, cruzou na boca do gol, sobe, Matheus Silva tira, saiu, sobrou para a Portuguesa na trave. Balaço de fora da área, um pombo sem asa, perna esquerda, a bola explodiu na trave, foi embora. Eduardo Diniz, que chute que ele descolou da entrada da grande área, ele dominou com a perna direita, a perna esquerda, mandou pro gol. Se vai pro gol, um abraço, bateu no travessão, foi embora, André. E no cruzamento que veio pro setor direito, o Matheus Silva tirou de cabeça e de muito longe. O Eduardo Diniz pegou de perna esquerda, um senhor sem pulo. O Pedro Rocha já batido, apenas ficou observando a bola explodir no seu travessão do lado esquerdo e foi embora. Quase a Portuguesa chega lá, continua, a Macaca ganha por 1-0 no Canindé. Agora eu vou ter que pedir a ajuda dos universitários, e aqui os universitários têm nome, né, o Felipe Marques, porque o meu computador aqui está dizendo que está acabando a bateria. Então, Felipe Marques, você vai ter que se virar, meu querido, para ajudar. Posse de bola para o time da Ponte Preta aqui pelo lado direito. Lateral, posse de bola para Macaca. A Macaca vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Gé no segundo tempo. Bola para dentro da grande área. Chega a zaga da Portuguesa. Mete o pé na bola, Quintana, para tirar dali. A bola voltou para o time da Ponte. Renato subiu de cabeça. Sobe Quintana, mete a cabeça na bola. A bola voltou para a Ponte Preta. Para Filipinho. Dominou campo de ataque lado esquerdo. Chega a zaga da Portuguesa, tira. Chega a zaga da Portuguesa, tira, voltou, sobrou pro time da Portuguesa, a Ponte recupera, posse de bola pro time da Ponte, quem domina por ali é o Elvis, dominou, soltou para Castro, Castro que entrou de volante no jogo nesse segundo tempo, solta essa bola lado esquerdo para Gabriel Risso, lateral, foi fazer brincadeira, quase que ele perde, hein? Quase que ele perde, a bola se perde, vai embora, mas é lateral pra Ponte, lateral pra Ponte, fala André. Marcelo Corsato, eu vou fazer uma pergunta pra você. Dia, alguma vez na sua vida, na hora que você mais precisou da sua bateria, a bateria reu? Já, várias vezes. Minha vida é só ladeira abaixo, meu filho. Vai por mim. Irene Xavier, vai Macaquinha, Ítalo Ferreira, boa transmissão e vamos Macaca, nosso colega Ítalo Ferreira, grande abraço Ítalo. Roberto Santos está com a gente aqui, o Hudson Batagini também felizão da vida com a Macaquinha, o Antônio César Ferreira, tá certo então. Carlos André, esse ano vai ser muito difícil para a nação pontepretana, haja coração. E agora tem um jogador da Portuguesa caído no gramado ali,
Jogador da Ponte sai de perto, o Luiz Flávio de Oliveira vai lá, o árbitro marcou a falta no campo de defesa, André. É lance favorável à Portuguesa que perde por 1-0 no Canindé. A Macaca vence, a torcida da Ponte canta e dança no Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, informando concessionária sim. Portuguesa tinha bola aqui no campo de ataque, bola a esmo, ainda bem, a bola se perde, vai embora. Posse de bola pro time da Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 40, eu disse 40 minutos passados, segundo tempo de jogo, o Campeonato Paulista, quarta rodada. Por enquanto, a primeira vitória da Ponte Preta no campeonato. Placar, Futebol Interior, Valinhos FM aponta para você. 0 para Portuguesa, 1 para Ponte Preta. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse caboclo sou eu com você aqui nos canais Futebol Interior, comigo André Luiz, o repórter feliz Felipe Marques. Na sequência tem o quarteto para transmitir o jogo do Guarani. De Souza vem aí, vinheta de Lucas de Souza no ar. Ô André Luiz, por favor, faça a vinheta, Lucas. Lucas de Souza. Gaveta, já vem aí para transmitir o jogo para você. Também aqui na Valinhos FM com Albert Cavalcante. Olha, você que não conhece, fique ligado. Aqui em vídeo, você vai ver a beleza em pessoa. E tem a nossa frase: aqui nós vestimos a camisa. É isso. Vem o time da Portuguesa, campo de ataque pelo lado esquerdo. Bola para Ricardinho, chega, a zaga da Ponte tira dali. O Ricardinho virou ponta esquerda pro time da Portuguesa. Ponta esquerda, o Ricardinho, toda a Portuguesa no campo de ataque. A bola por ali com um jogador que é o Eduardo Diniz. Meteu uma bola no travessão, hein? Bola para Giovanni Augusto. Deu a bola para Ricardinho, para Eduardo Diniz de novo. Devolveu, tocou a bola para Ricardinho. Pensa, toca pro Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou, tocou a bola para Eduardo Diniz, puxou para a perna direita, para a perna esquerda, devolveu, tocou na frente. Ponto futuro para Giovanni Augusto, para Felipe Marques. Dominou o bico da grande área, solta a bola um pouco mais atrás, passou pelo Quintana. O Quintana domina para o time da Portuguesa. Campo ofensivo, a Ponte marca. Dodô tá encostado nele, toca para Zé Ricardo. O Filipinho encostou, ele jogou a bola na frente. Rissou, antecipou, ganhou para a Ponte, caiu no pé do Elvis. Toca pro Renato que é bolão. Vai Dodô, toca pro Renato. Tocou pro Renato, boa bola. E invadiu a grande área, escapou por ele. Não estava impedido não. Segue o jogo, ela sobrou para Igor Inocêncio, deu pro Renato, lado direito, pro time da Ponte Preta. Chegou Luiz Felipe, parou, pensou, tentou um tapa na bola menor pro time da Portuguesa. A bola volta a sobrar pra Ponte, ainda no campo de ataque para Castro. Castro tocou pro Inocêncio. Boa bola, linha de fundo. Vem cruzamento na boca do gol, trava a zaga da Portuguesa. Cara, mas o Dodô demorou pra tocar pro Renato. Demorou muito. Ele tinha que ter tocado um pouquinho antes, né, André? Se o Dodô toca um pouco antes, frações de segundo, ele saia da cara do goleiro Tomazella. E consequentemente seria o segundo gol da Ponte. A Macaca vence, finalzinho de jogo no Canindé. 1-0 para a Macaca, informando o restaurante do Dadá. Que legal ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior conosco. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Que delícia, hein? Nesse tempinho um café vai bem. Aliás, café vai bem a toda hora, a todo momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá com a gente também. Aqui nos canais Futebol Interior, a Portuguesa insiste, persiste, não desiste. Não quer que a Ponte consiga a primeira vitória no campeonato. Vem ceifador de cabeça, tocou a bola para Paraíso, melhor para o time da Ponte. Caiu no peito ali do Castro, que tocou para o Igor Inocêncio, que caiu no gramado. Vai ser substituído, sentindo câimbras ali, o Igor Inocêncio. A Ponte vai mexer, né, André? Daqui a pouco vem Leonaldi. E vamos ver aí quem vem junto com o Leonaldi. Ramon Menezes. Ramon Carvalho e Leonaldi na Macaca. Ramon Menezes é técnico da seleção brasileira, pô. Sub-20. E o Igor Inocêncio até que não foi tão mal no jogo hoje, né? Ele não foi tão mal, mas ele levou a mão na posterior, hein? Se deu problema na posterior, vai ser dúvida para domingo. Mas não mexeu ainda não, hein? Ele levantou. A Ponte recupera a posse de bola, Elvis. Alongou o passe, será que dá? Será que dá pro Renato? Será que dá pro Renato? Deu. Dodô tá correndo, invadindo a grande área. Passa por ali também, pede o Igor Inocêncio. Tá bem o Igor Inocêncio. Já passou em desabalada carreira. Ela pro Elvis, dominou, meia direita, cavadinha, soltou na ponta direita pro Renato. Olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, vai pintar o gol da Ponte. Dodô! Já era! Gol!
da Ponte no Canindé. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A primeira vitória da Ponte Preta está muito perto do campeonato. Jogada pela direita, Renato recebeu o passe do Elvis, olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol. Teve ainda o desvio do Elvis. Para mim, posição legal do Dodô no segundo pau. Ele com a perna esquerda escorou, ela morreu mansa no fundo da rede. Para mim, gol legal. Dodô. Primeiro gol dele com a camisa da Ponte Preta. Dodô pode comemorar. Bate no peito, Dodô. Mostra o símbolo para a torcida da Macaca. Dodô, já era. A Ponte Preta faz o segundo gol no jogo. Dodô, o nome do gol. Pode comemorar, Dodô. A festa é toda sua, da torcida da Ponte. É, goleirão Tomazella. Essa não deu pra você, capitão da Portuguesa. Já era pela segunda vez no jogo, ó. Tá no fundo da rede. Agora a Ponte Preta tem 2. Portuguesa não tem nada. Detalhe, a selfie do segundo gol do jogo da Ponte. A vitória tá muito perto, André. E o detalhe é que tudo começou com o craque Elvis. O craque Elvis, sempre ele jogando para o jogador camisa número... O Renato, camisa número 11 pelo lado direito, que olhou, levantou a cabeça e cruzou. O Elvis deu uma tocada na bola, mais 7, vamos até nesse segundo tempo, vamos até 52 nessa segunda etapa. O Elvis de cabeça tocou, deu uma raspada na bola e ela sobrou para o Dodô, que de perna esquerda empurrou no canto baixo direito da meta de Tomazella, que nada pôde fazer. É o segundo da Macaca no Canindé. Dodô, camisa 7. Agora, Ponte 2, Portuguesa 0. Tá muito perto da primeira vitória da Ponte Preta no campeonato. Vamos até 52, estamos com 46, 47 agora. Olha a Portuguesa, Paraíso dominou a entrada da grande área. Chega a zaga da Ponte, tira, corta a bola, volta, sobra pra Rony pela direita. Segura aí, Ponte. Segura aí, Ponte. Segura aí, Ponte. Rony cruzou na boca do gol, ceifador. Sobe de cabeça, Castro. Tira a bola, volta, sobra pra Eduardo Diniz. Tocou pro Ricardinho, domina. Chega pra cima dele ali, o jogador da Ponte, que é o Leonaldi. Leonaldi entrou agora no time da Ponte, ganhou da marcação, pediu falta, o árbitro deu. Pediu falta, o árbitro deu. Vamos lá, André, o 15 no 16. Então o Leonaldi na vaga do Filipinho, é isso, né? É, 15 no 16, Leonaldi na vaga do... Aliás, o Fraga, né? Ah, é? O Fraga não é o Leonaldi, não? O Fraga é o 15. Então, eu vi o Leonaldi lá, 15 e 16 eu acho que foi na Portuguesa. Já vou confirmar pra você já. É, então é o 5 no 16. Então é... Vamos aguardar aqui o pessoal... É, o Filipinho não tá mais no jogo. Então entrou o Leonaldi no lugar do Filipinho. O Leonaldi é o jogador número 5 da Ponte. Entrou no lugar do 16. Confirmando a você, Leonaldi 5 no lugar do 16, o Filipinho. E saiu 2, Igor Inocêncio, para a entrada do 18. É o Ramon, né? É o Ramon Carvalho, o número 18 da Macaca. Muito bem, é isso. Portanto, 2 últimas alterações aí na Ponte Preta. Agora, 15 e 16 deve ter sido o... Cara, confesso que eu vi 15 e 16, mas eu posso estar viajando na maionese. Foi na Portuguesa, hein? É? Foi na Portuguesa, foi sim. O número 15, o Diogo Silva, entrou para o 16, que acabou de entrar, o jogador Eduardo Diniz. É, então. Que sentiu. Mas peraí, sentiu uma fisgada. Mas a Portuguesa não podia mexer. 1, 2, 3, 4, 5. A Portuguesa já tinha mexido 5 vezes. Eu tô achando que eu vi gnomos, viu, André? Tô achando que não foi 15 no 16, não. Foi 16 no 15. Né? Que é o Leonaldi na vaga do Filipinho. É isso. Mas o Fraga, o Leonaldi é o 5, o Fraga é o 15. Então é o Leonaldi. Então eu vi 5 no lugar do 16. É o Leonaldi. Então o Fraga não entrou, não. O Fraga não tá no jogo, não. Eu vi gnomos aí. Então, falta pra Portuguesa. A Ponte tá vencendo. O locutor tá malucão, mas a Ponte tá vencendo. Eduardo Diniz pra bola, direto pro gol. Ela passa. E o Pedrão foi ainda, hein? Mandou pra escanteio. Olha, a falta era da intermediária. Eduardo Diniz, quase o primeiro da Nusa, escanteio, André. E no chute forte do Eduardo Diniz, se esticou todo, o Pedrão mandou para escanteio, é lado direito, olha a Lusa. Eduardo Diniz, chuveirão na boca do gol. Pedrão dá um tapa na bola, tira dali. E aí é o quê? Tiro de meta ou escanteio?
Parece que ele deu tiro de meta. Mas tem jogador da Ponte caído no gramado ali, hein? Tem sim. Não, ele deu escanteio. Escanteio, é? Deu escanteio pra Portuguesa, vai lá o Eduardo Diniz na cobrança. Muito bem, Eduardo Diniz vai pra cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você junto com a gente por aqui. Bom ter a sua audiência, a sua companhia. Escanteio pro time da Portuguesa, bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte Preta, tira dali. Será que dá pro Ramon? Não deu. Melhor pro time da Portuguesa, Zé Ricardo levanta a cabeça, solta a bola na frente. Tocou pro Paraíso, pra mim tava impedido, o árbitro não deu. Bola pra Rony. Rony dominou, encosta na marcação, o Dodô sai da ponta, vem pro meio. O Rony fica com ela, são dois jogadores da Ponte. Ele jogou dentro da grande área, sobe por ali, a zaga da Ponte tira, caiu com o Ramon Carvalho, dominou, boa bola, boa, tocou pro Dodô, Dodô domina, para o time da Ponte Preta, soltou essa bola na frente, dominou, o árbitro parou, marcou a falta. Tem um 15 da Ponte, sim. O Fraga entrou sim. Mas entrou no lugar do Elvis, né? Ele entrou no lugar do Elvis, camisa número 10. Confirmando a você, 3 alterações na Ponte, então o Fraga no lugar do Elvis, o Leonaldo no lugar do Filipinho e o jogador Ramon Carvalho no lugar do Igor Inocêncio. Agora é só segurar, né, gente? Agora é só segurar, né, André? Segura essa bola aí, faz o tempo passar, o árbitro prometeu mais 7, estamos com 51, só mais um para terminar o tempo regulamentar para a primeira vitória da Ponte Preta no Paulistão chegar, hein, André? É verdade, a Ponte agora tem que se segurar, tem que manter a bola no ataque ao máximo, principalmente tomar cuidado com os dois alas da Portuguesa que mudaram, que vieram aí totalmente com gás novo, evitar que a Portuguesa faça um gol, porque se fizer um gol vai pegar fogo o jogo. Vamos, Macaquinha, quem sabe a primeira vitória da Ponte no Campeonato Paulista da Série A1, a Ponte Preta vai a 5 pontos, segunda colocada no grupo B, vamos Ponte, bola com o Ricardinho, a Ponte 2 gols com 44 do primeiro e do segundo tempo, Gé e Dodô, 2-0 para a Ponte contra a Portuguesa, jogando bem a Ponte Preta, mostrando evolução no seu time, posse de bola pro time da Portuguesa, bola com o Eduardo Diniz, chegou pra cima dele o Luiz Felipe, a bola volta, sobra pro time da Portuguesa, quem tá por ali recupera a posse de bola, é o time da Portuguesa, vem trabalhando, vem tocando bola com o Ricardinho pra Eduardo Diniz, dominou, tocou, bola na frente pra Felipe Marques, chega, a zaga da Ponte tira, mas o árbitro para, marca falta. O árbitro para, marca falta, acaba o jogo logo, juizão, acaba o jogo, a Ponte vai vencendo, é falta pra Portuguesa, André. Falta para a Portuguesa pelo lado esquerdo, se prepara o 16 Eduardo Diniz na bola, a Portuguesa aperta, quer o primeiro gol no Canindé. Roberto Santos está com a gente, obrigado Roberto. O Wilson Correia está dizendo gol da Ponte, rede Roberto Santos. Abraço para todo mundo que está aqui no Facebook, você que está no YouTube também. Falta para a Luz, a bola para dentro da grande área, sobe Ramon Carvalho, tira dali para o time da Ponte Preta, alongou o campo de ataque, quem sabe para matar o jogo, e o árbitro não vai deixar. Apita Luiz Flávio de Oliveira. A Ponte tinha a bola no campo de ataque, mas não tem problema. 2 gols, 1 em cada tempo. Ufa! Chegou a primeira vitória da Ponte no Campeonato Paulista, na volta da Macaca para a principal divisão do futebol de São Paulo, com gols de Gé e Dodô, Dodô e Gé. A Ponte vence a Portuguesa. 2 para a Ponte Preta, 0 para o time da Portuguesa. A Ponte vai a 5 pontos do campeonato. A Ponte vence, a Ponte vence, a Ponte vence a primeira no Campeonato Paulista. Ô André Luiz, o seu destaque na saída dos jogadores, e aproveita também o seu destaque final, porque na seguidinha vem Guarani e Mirassol, André. Eu confirmo a você o placar final de jogo no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Com gols de Gé e Dodô, a Macaca vence a equipe da Portuguesa por 2-0 e conquista a primeira vitória no Paulistão 2024. Jogadores da Ponte saindo, jogadores da Portuguesa também. Eu já vou para o destaque final. Destaque final da Ponte que após essa vitória, a Macaca volta a campo no próximo domingo, 20 horas, estádio Moisés Lucarelli, diante do Esporte Clube São Bernardo. E Portuguesa só volta a campo no dia 7 do mês de fevereiro, às 21h30, no estádio 1º de maio, também diante do Esporte Clube São Bernardo. A torcida da Ponte canta e dança no Canindé, meu caro Marcelo Corsato. E o craque do jogo eleito lá pela transmissão foi o Gé. Você concorda ou não? Concordo, o Gé concorda. Bom, o craque eu não concordo, não. Pra mim, o melhor em campo foi o Gabriel Risso. Pra mim, o Pedrão. Pra mim, Gabriel Risso. Jogou muito. Antes muito. Do Gé, Gabriel muito, Risso, acertou. Pedrão. Filipinho jogou muito de novo. Jogou muito também. É por isso que o Fortaleza Pedrão jogou muito. Vamos terminar a transmissão, porque na sequência vem aí Guarani e Mirassol. Tchau, André.
Forte abraço a você, o 2087,9, Valinhos FM, a terra do Figo. Aquele abraço. Forte abraço aos demais companheiros, Felipe Marques, o nosso Shazam. Vem aí, Lucas de Souza, na melhor transmissão de Guarani e Mirassol. Até a próxima, até lá! Manda abraço aqui pro Valmir Rodrigo, mandou um Ponte Preta. O Wilson Correia tá dizendo 7 de acréscimo foi muito. Desculpe a TV, mas pra mim, novamente, Pedrão, melhor em campo. Abraço aqui, eu olhei 2 vezes pra ver se era ele mesmo. Passou pela nossa live, João Carlos de Freitas, grande professor, o melhor comentarista de Campinas. Boa, João! Abraço pra você, professor, que eu tenho um respeito muito grande. Muito bem, na sequência aqui na Valinhos FM, canais Futebol Interior, Lucas de Souza, Albert Cavalcante, você vai ver a beleza em pessoa, em vídeo já, aqui nos canais Futebol Interior, e o Eduardo Tolentino, que faz. Felipe Marques, agradeço aí pela força nos trabalhos técnicos. Seguinte, você continua ligado na Valinhos FM, canais Futebol Interior. Vem aí, Guarani e Mirassol, a Ponte ganhou a primeira no campeonato, 2 para Macaquinha, 0 para Portuguesa. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Já era, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio